Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia. A minha câmera estava virada aqui. Você vai chamando o restante do pessoal que eu já volto. Só um minutinho. Agora está aparecendo. Ô, Rodrigo, abaixa um pouquinho a tua câmera para aparecer mais teu rosto. Opa, bom dia. Desculpa aí, Bom pessoal. dia. Né? Os filhos, às vezes, precisam dar uma assistência lá. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. Estamos aqui na Faltou expectativa de mais uma ainda. live. Opa, tudo bom. Faltou o Marlon entrar ainda. Ô, Paulo, você está gravando? Não, Ah, consegui. tá. Não conseguiu? Eu também não estou gravando aqui. E aí? Pronto, Alguém agora, sabe gravar? agora apareci. Bom dia, pessoal. Alguém Tudo bem a pode? todos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, Adriano, que você Vai comentou. gravar dessa vez? O bom seria gravar, né? É que eu pensei assim, que se eu gravo, aparece só eu aqui na minha câmera, né? Aí, achei que fica esquisito. Você consegue gravar aí, Paulo? Não Que consigo. quem abre a live que grava, né? Ela fica gravada, mas ela fica Dá na pra página depois- do grupo daí. Dá Acho para que a hora que depois da live gravada aí ela, deixar ela gravada na própria página da Alimentação Divina daí. Ah, entendi. Então faz isso aí, Paulo. Você deixa ela gravada, depois você compartilha o link com a gente, né? Aí a gente faz Assim, isso postando. assim foi feito naquela live passada também que a gente fez da autorrealização lá. Ela ficou gravada na página da Alimentação Divina daí. Então tá bom. O Rodrigo já entrou também? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Faltou só Gilberto. ele Bom dia, entrar ainda. Paulo, Eu não Adriano. consegui convidar ele. Bom dia. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me escutando bem? Eu estou aqui. Tá Tô ouvindo saindo bem o aqui. áudio? Eu Sim. também tô ouvindo muito bem. Tá ótimo. Beleza. Quem tá faltando para entrar? O Milo. Só o Marlon, eu não consegui convidar ele. Eu pedi para ele solicitar para entrar, mas ele não solicitou ainda. Aham. Esperar um pouquinho. Bom, então vamos aguardar um pouquinho, né? Agora ele entrou aqui. Deixa eu ver se Eu, eu consigo. eu acabei de postar ali no meu Instagram, acabei de postar a tábua de Naimer. Na verdade é Nemer, né? Mas a gente, na pronúncia correta, né, é Nemer. Mas a gente fala Naimer, ficou meio aportuguesado assim, né? E coloquei lá para o pessoal que vai acompanhar a live, eles já têm quando eu estiver falando alguma coisa sobre ela, eles já terem uma referência da imagem, né? Então é um artefato aí de mais de 5.000 anos, né? É feito em pedra, né? É uma tábua, mas é de pedra. A gente pode estudar. Eu faço esse artigo, eu faço esse estudo num artigo chamado Cura-te a ti mesmo, né? Ali eu coloco alguns pontos importantes dessa tábua. Uma pesquisa que eu fiz há alguns dias, praticamente um ano atrás, eu estava fazendo essa pesquisa, né? E o interessante é que nessa tábua tem alguns... Gilberto, só um pouquinho. Eu vou ver com o Adriano se ele não se incomoda de sair um pouquinho para o Marlon poder entrar, porque o Instagram não permite mais do que 4. É só 4 pessoas? Não, por daí... mim tudo bem. Eu vou estar acompanhando ali daí no chat mesmo. Entendi. Tá. Daí Eu você também não sei. pode sair e daí eu vou aceitar ele.
Tá. Essa eu não sabia não também. Eu não tô Agora- conseguindo aceitar ele aqui. Deixa eu ver como que sai aqui. Ah, tá, já achei. Então vou sair, tá, gente? Falou, Tá. vai acompanhando a gente, manda pergunta. Vai escrevendo, Adriano, também, se quiser, pelo É. chat. É. Ô Paulo, eu fiquei sabendo que você conseguiu convidar bastante gente aí, de alguns grupos grandes, né? Sim. Opa, entrou já. Opa, bom dia, Marlon. Bom dia, Marlon. Bom, em primeiro lugar, para gente conhecer, né? Que a gente não se conhece, né? Sim, só superficialmente, né? Só de longe. Gente, eu só vou pegar um fone de ouvido que eu tô com dificuldade de ouvir vocês. Só um instantezinho. Tem outros programas que, na verdade, você consegue colocar mais pessoas, né? Não sei se é o Zoom ou em outros, mas também não sei como seria essa integração com o Instagram, né? Então, quando eu estava falando, quando eu estava fazendo o curso, eu estava fazendo pelo Meet, né? O Meet vai até 100 pessoas. Ah, o Meet, do Google, né? Do Meet, sim, muito bom, sim. O Meet é gratuito, vai até 100 pessoas, né? Então funcionava muito bem. O único detalhe é que a gente tem que postar o link, né, de alguma forma que a pessoa consiga clicar lá no link e entrar. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, ou pode ser por e-mail, né? Apesar que o e-mail Dá já pra, tem. dá pra gravar também da mesma forma também, né, Gilberto? Dá pra gravar também. Nos meus cursos eu faço para o pessoal fazer um cadastro, põe o e-mail, daí eu mando. Como o Google ele tem uma ferramenta automatizada, aí eu cadastro o e-mail das pessoas e no dia da live, ou no dia do curso, o próprio Google manda no e-mail o link do Meet. Bem legal. É uma ferramenta muito boa, a gente pode utilizar com facilidade. Podia ter chat Aí, no depois caso, mesmo. por exemplo, num dia igual hoje, assim, né? Igual hoje, a gente poderia ter feito essa inscriçãozinha, esse cadastro, as pessoas fariam ali, deixaria um mês aberto, por exemplo, né? A pessoa faz o cadastro, daí no dia ela só entra no link do Meet e participa. Daí, inclusive, a gente pode fazer apresentações, né? Dá para compartilhar a tela, é bem legal. Eu tenho utilizado bastante essa ferramenta, hein? Muito bom, muito bom. Podia Viu? Fica a dica experimentar aí, depois, Paulo. fica a dica aí para a gente fazer alguma coisa assim. Pode até utilizar a minha página, eu tenho uma página, um site, né? Pode utilizar a minha página lá para inscrição, eu tenho lá os cursos online que eu dou, a gente pode colocar lá, não tem problema. Vocês só indicam a página e o pessoal faz um cadastro lá. No dia tá todo mundo sabendo, recebe por e-mail e tranquilo. Bacana, bacana. Mas, olha, é um grande prazer estar Vamos aqui com iniciar, você. então. Vamos lá, ô Paulo, você faz as honras aí. Quê? Faz as honras aí, começa aí. Ah, sim. Nós convidamos o Gilberto, fez a primeira live com a gente, com o grupo, com o Rodrigo e o Adriano, e foi bem interessante, teve uma reação bem bacana. E dessa vez nós conversando, pensamos em um sistema um pouquinho diferente, com outras pessoas participando, e o Rodrigo já faz parte do grupo, ele se permitiu essa vivência, e eu conheci o Milo e também se interessou em participar. E o Rodrigo é o Rodrigo Lucena, ele é brasileiro, mora na Europa, tem uma vivência com autoconhecimento. O Mário, ele mora aqui em Aranguá também. E é isso, vamos estar falando um pouquinho sobre o Antigo Egito, cada um tem um tema que vai abordar um pouquinho, e depois a interação entre quem está participando e quem está assistindo também, fazendo as perguntas, né? É isso. Ótimo, Muito bom. por aí mesmo. Gilberto, só para acrescentar um pouco o que um pouco do Paulo aí falou, realmente Gilberto aí já é um macaco velho, assim dizer, né? Desse conhecimento, e
faz muitas lives e a gente também conheceu o Gilberto aí por intermédio do Paulo e comecei a acompanhar o trabalho aí do Gilberto, também muito bom. E também vai em direção ao que eu estudo, né, há muito tempo também, em relação ao autoconhecimento. Acredito que muitas pessoas aqui da live também estão nessa direção, né, buscando esse conhecimento. É algo realmente libertador, é algo realmente que esclarece e traz o despertar da consciência, que são até temas que estão sendo falados bastante, né, nesses últimos tempos. E estou aqui também conhecendo o Milo aí, que também traz um conhecimento que vai agregar aí para todos nós. E eu espero que todos aqui possamos ter um bom aprendizado, uma troca bacana e que a gente possa também estar fazendo isso mais vezes. Legal. Vocês que vão... Eu também agradeço, pessoal. Agradeço a oportunidade. Né? Eu estou aqui para isso mesmo. Né? O que vocês quiserem perguntar para mim, ou a gente fazer uma troca de informações. E o pessoal que está nos assistindo também, já chegamos a 20 pessoas aí. Muito legal. Também estou aqui à disposição para compartilhar esse conhecimento. Né? Um conhecimento que é natural dentro de mim, já que essa origem egípcia é bem forte dentro de mim. Então, estou à disposição de vocês. Pelo que nós pensamos ali, você começa com o seu tema primeiro, Gilberto, e depois o Mário vem com ele. Sim, só que daí assim, a gente tem que mais ou menos repartir o tempo, né? Porque acho que é legal, porque o conhecimento é muito vasto, então de repente eu começo a falar que vai a live inteira, daí não é justo com os outros convidados. Então eu vou fazer o seguinte, a gente fala assim, sei lá, uma sugestão minha, uns 10 minutinhos cada um, depois entra o Rodrigo, depois entra o Mário, a gente vai compartilhando o conhecimento. Eu penso que para ficar uma dinâmica legal. E você pode ir fazendo perguntas também, né? E vai direcionando o processo, né? Sim. Olha, então, como eu estava falando ali, eu postei ali no meu Instagram, né, a tábua de Naimer, né? Se escreve Naimer, e a gente tem uma simbologia muito profunda nessa tábua, né? Como o nosso objetivo é juntar, né, conhecimentos, então nós temos ali na tábua, nós temos a parte, vamos chamar de parte da frente e a parte de trás, né? Então você imagina ela assim, né, como se fosse duas partes, assim, né? E a gente tem na frente ali, né, é claro que eu vou falar de uma maneira bem rápida, e quem quiser maiores detalhes desse artefato, precisa ler o meu artigo lá, o artigo Cura-te a Ti Mesmo, né? Que eu passei uns 2, 3 meses estudando essa tábua aqui para poder escrever esse artigo. Mas nós temos ali, a princípio, uma figura humana, né, com uma espécie de bastão ali na mão, né? Aquilo ali é o cetro de poder, né? Então, essa figura humana representa, então, o iniciado, né, que na época era o faraó, evidentemente, né, o sujeito que tinha o poder. E abaixo dele tem um homem ali de joelhos, e ele está segurando esse homem pelos cabelos, e ele vai dar literalmente uma pancada na cabeça desse homem, ou seja, vai matá-lo, né? Então essa é a representação, então, do iniciado quando ele está trabalhando sobre os seus defeitos. Então, quando o homem, né, tanto faz o homem ou a mulher, tudo que eu falar aqui vale para os dois, tá? Quando o homem, né, pega dentro de si essa coisa chamada ego, elemento denso, etc., né, e literalmente segura pelos cabelos, ou seja, tem poder sobre isso, tem capacidade de lidar sobre isso, ele utiliza o cetro do poder para fazer essa eliminação. E o cetro do poder é um instrumento, né, uma simbologia sexual. Tá? Então, toda vez que vocês observarem, né, na cultura egípcia, o cajado, o cetro, né, tudo aquilo que tem esse formato alongado, normalmente, em quase 100% das vezes, tem origem na potência sexual. Tá? Inclusive, nós temos algumas tábuas que eu vou analisar ainda, né, em que aparece assim, homens, né, em estado de ereção. Né? Então, essa coisa da sexualidade no Egito
É muito forte, né? E é uma linha de estudo que eu defendo também, que é o capítulo 15 do livro, chamado Hipótese da Suprassexualidade. Tá? Então, um outro autor que ele tratou também desse assunto recentemente, na década de 50, chama Samael Aunveor, que é um autor que desenvolveu os chamados conhecimentos gnósticos, né? Então, essa busca do poder interno, né, para o autodomínio, vem dessa fonte, né, que é o cetro, né, que é o domínio das baixas paixões. Né? Então, quem são essas baixas paixões? Ali embaixo, na parte de baixo da tábua, nós estamos vendo duas figuras humanas correndo. Né? Elas estão fugindo desse homem que tem um cetro na mão. Ou seja, no momento que a luz chega dentro do homem, as trevas se afastam. E traduzindo isso, no momento que o iniciado se torna um eliminado, um iluminado, e elimina de dentro de si, né, o ego, as entidades, né, fogem dele. Né? E é por isso que na tábua de esmeralda está dizendo o seguinte: e toda treva fugirá de ti. Tá? Então, ali representa, então, os elementos que estão numa outra dimensão da realidade, né? Que são elementos que poderiam também atacar o iniciado, mas eles não aguentam a alta voltagem do iniciado, porque ele tem um cetro do poder, e assim ele consegue superar tanto dentro quanto fora os seus processos. Tá? No lado esquerdo dele, nós temos um pequeno homem. Ele carrega numa mão, na mão direita, o coração, e na outra mão ele carrega uma espécie de livro de anotações. Então, o coração representa a pureza do iniciado, né? E o livro de anotações significa se aquele iniciado, né, representando aqui pelo farol, se ele está seguindo as leis. Então, nós temos as 7 leis herméticas, que eu também estudo nos meus artigos, e também está no meu livro. E essas 7 leis precisam ser seguidas. Elas são como que referências, né, para esse iniciado. Tá? À direita nós temos um pássaro, né, guiando uma barca. Né? O pássaro sempre é o símbolo do Horus, que é o Cristo. Né? Então nós temos ali a barca, né, que representa ali como se fosse o corpo físico, né? E nós temos ali as 6 flores ali que representam os outros corpos. Então, o trabalho iniciático, né, de acordo com essa tábua de Nemer, precisa ser guiado pelo Horus, ou seja, precisa ser guiado pelo Cristo íntimo. Né? Então, Horus é um nome que significa a mesma coisa que Cristo. Cristo e Horus é a mesma coisa, tá? Só que Cristo para a nossa cultura ocidental e Horus para a cultura egípcia. Tá? Então, todo aquele que reconquista o seu Egito, ou seja, reconquista as suas capacidades interiores, se torna um Horus por direito. Então, Horus não é uma única pessoa. Horus é um título. Assim como Cristo não é uma única pessoa. Cristo é um título. Né? É uma hierarquia da divindade que existe dentro de nós. Existe dentro e fora, evidentemente. Tá? Seguindo ali, né, na tábua, como eu estou falando para vocês de uma forma bem rápida, bem resumida, né, nós temos 2 leoas que entrelaçam ali do lado direito, nós temos 2 leoas que entrelaçam os seus pescoços. Né? Essa é uma referência primordial do Cadiceu de Mercúrio. Então nós temos ali os canais que correm pela coluna, chamados Ida e Pingala, na Índia. Né? E nós temos ali esses seres que ajudam esses canais a produzir essa energia. Então, do lado nós temos um ser feminino e do outro lado nós temos um ser masculino. Isso representa que o caduceu de Mercúrio, né, ou o entrelaçamento dos pescoços ali da leoa, só é possível entre um homem e uma mulher. Então, o que é alquimia sexual ou transmutação da energia sexual? É o contato entre um homem e uma mulher. Né? Aí, agora, diante da lei dos homens, né, legalmente, legitimamente casados, que sabem trabalhar com as suas energias sexuais. Dessa forma aqui, né, nesse contexto, o iniciado, de fato, se torna um iniciado. Ali embaixo, na parte inferior da tábua,
nós temos ali um touro, né? Que representa ali uma fera, né? A chamada fera bramadora, né? Essa fera bramadora, ela tem ali a característica do ego, né? Então nós temos o elemento denso ou ego sendo pisoteado ali, tá? No caso, se por acaso, né, o iniciado não supera o ego, né, que seria a representação do touro, ele é pisoteado pelo ego. E ele, à direita do touro, bem na cabeça do touro, tem uma espécie de roda dentada. Essa roda dentada representa a roda do Sansara. Ou seja, todo aquele que é pisoteado pelo ego, ou seja, que se deixa dominar pelo ego, acaba entrando na roda do Sansara, que é o comecinho do artigo que eu falo entre o processo de evolução, de involução e evolução. Tá? Então, aí já fica um começo aí da minha fala, ainda tem mais algumas coisas para analisar aí, mas como a gente combinou de falar um pouquinho, deixar outro falar, né? Se vocês deixarem, eu fico aqui a live inteira falando, tá? Então, Paulo, pode passar a bola para outra pessoa. Depois a gente acaba de fazer a análise, a gente busca mais algumas informações aí dessa toma. Certo. Quer começar você então, Mário? Bom dia, vamos lá. Não vou me ater tanto na interpretação das pranchas, né, ou das tábuas aqui, que nem o nosso companheiro Gilberto fez aí, mas eu quero trazer para nós uma percepção do coração, para que a gente possa refletir aqui, ampliar um pouquinho o nosso campo de percepção, para além da nossa cultura e para além das interpretações que a cultura vai influenciar com que a gente acabe tendo dos símbolos das culturas antigas. Não vou fazer um estudo de mitologia comparada, como o Gilberto fez, né? Mas vou estar fazendo aqui, vou estar trazendo um olhar um pouco mais psicológico dessas questões, para que a gente consiga perceber quais percepções nossas estão intrincadas na maneira como a gente vê a vida, como a gente se comporta e como a gente se sente, né? Então, eu quero iniciar trazendo para nós a questão da nossa cultura global colonial. Até o Gilberto trouxe algumas reflexões ali bem atreladas à perspectiva da nossa cultura, né? Até a questão psicanalítica ali, da análise de certos objetos enquanto objetos fálicos, é algo bem característico da psicanálise, né? Numa interpretação bem psicanalítica europeia. Mas, como eu falei, eu quero trazer para nós aqui a associação e o pensamento da questão do coração para além da nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela vai estar olhando para o coração e muitas vezes, por causa da característica patriarcal dela, vai estar atrelando ela, o coração, à ideia dos sentimentos, né? E esses sentimentos, então, vão estar sendo atrelados à ideia do feminino, que vai ser, então, hierarquizado como inferior dentro da nossa cultura, e por isso nós vamos ter essa romantização que nós temos culturalmente do pensamento do coração. No Egito Antigo, nós tínhamos algumas diferenciações desse pensamento. O coração no Antigo Egito ele não era olhado de forma sentimental. Ele era pensado, então, como uma inteligência do sutil. Então, aquele nó que vai atar a matéria e o espírito e vai nos permitir, então, comunicar os dois mundos. Muito associado também à figura de Thoth, que é também associada à figura de Hermes e à figura de Mercúrio para os romanos, que é aquele deus que vai comunicar, então, o céu com a terra. No Egito Antigo também, alguns historiadores, antropólogos vão falar que a primeira letra do alfabeto egípcio é o Ibis, que vai estar conectado também a essa figura de Thoth, que vai trazer um pouquinho dessa representação do deus escriba, que vai então utilizar as palavras para comunicar a partir do coração. Por isso toda fala que vem, que não está conectada com esse coração, que não comunica esse espírito na terra, vai ser uma fala vazia, que vai acabar então nos afastando da possibilidade da transmutação do coração de fogo, né? Que vai permitir com que a gente adentre o amente ou adentre o Duat, né? Eu trouxe algumas coisinhas aqui para a gente estar refletindo acerca dessa inteligência sutil do coração. Então, assim como a Blavatsky, né, para aqueles que conhecem a teosofia, ela vai nos estar falando da voz do silêncio, a voz do coração, ou essa voz sutil, para que ela possa ser audível, para que a gente possa se conectar com ela, é preciso sim muito treinamento, disciplina e silêncio.
Então, é uma inteligência sutil que, diferente do que a nossa cultura vai estar colocando, não está conectada com os ditames da razão. Uma pesquisa que eu fiz recentemente, dentro do meu TCC, inclusive, da universidade, numa formação em psicologia que eu encerrei há pouco tempo, eu fui observar e analisar um pouquinho a questão da violência. E nessa pesquisa, eu percebi que a violência está muito mais conectada com a razão do que com a nossa característica de animalidade. Então, é comum na nossa cultura, nesses ditames culturais, que nós percebamos e entendamos a violência enquanto um impulso instintivo que faz com que a gente realize alguma coisa. Em contrapartida, eu pontuo e trago para nós a ideia de que a violência ela não surge dessa animalidade, não surge desta bestialidade, e isso, na verdade, é uma herança do pensamento católico e europeu que vem lá do iluminismo, né? Então, vem lá do século XIX, século XVIII, na Europa. Por outro lado, eu pontuo que a violência ela vai surgir, na verdade, do nosso excesso de razão. Quando nós racionalizamos demasiadamente, nós acabamos, então, perdendo a cabeça, perdendo as estribeiras e agindo em violência por causa do nosso excesso de razão. Então, por se encher de razão, nós perdemos a violência, nós perdemos a cabeça e agimos em violência. Quero trazer para nós aqui, só para a gente entrar, assim, conectar um pouquinho mais com o tema da proposta da live, como eu falei ali pro rapaz que me convidou, eu não tenho estudos assim antropológicos e nem filosóficos profundos do Egito, mas tentei ele resgatar alguma coisa dos estudos que eu já tive muitos anos atrás, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre essa prancha, ou como o Gilberto ele traz ali, né, essa tábua, que é a tábua 3, que é essa tábua que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é a tábua do Salão das Duas Verdades, a tábua do Salão da Justiça, que vai estar nos trazendo aí uma conexão daquela cena muito clássica que a gente tem do Egito Antigo, em que nós temos alguns personagens e temos ali o peso, o pesar do coração e da pena de Maat. Esse coração muitas vezes representado pelo vaso, que vai estar conectado com a ideia da consciência, e a pena de Maat, que vai estar conectada também com a ideia da paz. Então, é o equilíbrio realmente, o peso dessa paz que essa consciência pode estar experienciando. Isso é uma das interpretações, né? A gente pode ter várias interpretações, dependendo das linhas que nós formos seguir para observar e olhar para essa tábua. Mas, então, pensando nessa ideia de que a consciência em paz, ela consegue viver numa mente, ela consegue viver no duat, a partir do pesar dessa balança sobre a observação atenta do Deus Horus, ou sobre a observação atenta do escriba dos deuses, que vai nos permitir avaliar se essa consciência é uma consciência que está exímia, ou seja, ela não tem ali, ela não carrega consigo comportamentos egoístas, ou se é uma consciência que, então, carrega consigo comportamentos egoístas. O que vai eximir, né, essa consciência? O que vai fazer com que essa consciência ela não tenha comportamentos egoístas? É justamente essa conexão com o sistêmico da vida, com a compreensão relacional da vida. O coração de fogo é aquele coração que, mesmo tendo errado, mesmo tendo passado por tantas coisas na mortalidade, como todos e todas nós acabamos passando, pois é inevitável dentro dos tropeços da vida, se nós estamos ali dispostos e dispostas a transmutar tudo isso a partir do fogo da centelha divina do nosso coração, da comunicação do espírito a partir da matéria, para que nós possamos então agir para além do egoísmo e assim nos conectemos a uma ação, a um pensamento e a um sentimento sistêmico, compreendendo a conexão que temos com o todo planetário, com o todo cósmico e com a consciência planetária de Gaia. Gaia, então, que é este mega-organismo que, a partir de uma consciência solar, a partir da perspectiva que o Sol nos possibilita, nos permite perceber a realidade enquanto uma conexão, apenas um ser, que se conecta e se relaciona de diferentes formas a partir da diferença e a partir da complementariedade das percepções. Eu tinha muitas coisas aqui que eu poderia, como o Gilberto falou, estar trazendo para vocês. Eu quero só iniciar trazendo algumas dessas coisas, trazendo uma perspectiva um pouco diferente, uma provocação para a gente estar olhando um pouquinho para essa questão da profundidade
das possibilidades de interpretação do simbólico e nos chamando e nos convidando um pouquinho para esse aqui agora, dentro dessa frequência da mão cristal azul que nós vivenciamos hoje, que nos convida à cooperação a partir da realização, da autorrealização das nossas próprias mãos. Então, eu convido a gente a refletir um pouquinho sobre como os budistas tibetanos eles nos traziam, né, sobre que caminho estamos seguindo. Se estamos seguindo o caminho do Arhat, ou se estamos seguindo o caminho do Bodhisattva. Se estamos seguindo o caminho do acúmulo de conhecimento e da busca do conhecimento pela própria pessoalidade, ou se estamos seguindo o caminho do conhecimento e estamos seguindo o caminho da libertação do conhecimento no caminho Bodhisattva, para que a gente possa, então, nos conectar com a evolução de todo o planeta Terra. Por fim, eu quero trazer apenas uma libertação de percepção que eu acho bem interessante da gente trazer na nossa comunidade ocidental, que é a de que nós fomos formadas por uma perspectiva de individualismo que é herdada desde ali do século XIX, inclusive por teorias como a darwiniana, que vai pensar a evolução das espécies enquanto um processo individual dentro do ambiente. Então o ambiente ele vai acontecendo, as espécies vão evoluindo conforme podem. Quero pontuar para a gente, trazer um pouquinho de outras perspectivas possíveis, como a perspectiva da biosfera, que talvez os camaradas aqui já tenham alguma familiaridade, que vai estar nos trazendo a evolução da biosfera enquanto um conjunto, um arquipélago, que evolui coletivamente e nos permite, então, que evoluamos junto com ela. Enfim, eu trabalho muito focado também nessa questão do campo. Eu vou sentindo o que está acontecendo aqui e as aberturas que a gente tem para poder estar trazendo alguns conteúdos ou não, tanto dos camaradas que estão aqui acompanhando, né, e das suas aberturas energéticas, quanto do pessoal que está assistindo para a gente. Então, por isso eu encerro por aqui, abro-me para perguntas, para a gente se aprofundar também, e qualquer coisa a gente continua falando do assunto. Obrigado, Marlon. Obrigado também anteriormente ao Gilberto por ter iniciado aí falar da Tábua de Namer. Eu tinha falado alguma coisa aqui no áudio, aí eu percebi que o microfone estava fechado aqui e não deu para passar, que era realmente, eu falei que o Gilberto aí já é macaco velho nisso, né? E vamos aí aproveitar para explorar ele bastante aqui, o conhecimento do Gilberto. E é bastante interessante, então já começando aqui a minha parte, né, desse povo que a gente está falando hoje, que é o povo egípcio, né? O povo egípcio é um povo realmente impressionante. Estamos aqui hoje em pleno 2022 e até décadas, enfim, algumas décadas passadas, sempre volta e meia falando sobre esse povo, sempre estudando questões sobre esse povo, sempre tentando descobrir o que esse povo ainda tem para nos revelar, né? Então é impressionante como é essa carga de sabedoria, carga de conhecimento que esse povo traz. E estamos falando aqui, vamos dizer assim, do Antigo Egito, talvez dos primórdios desse povo, de coisa de 8 mil anos atrás, né, de 6 mil anos de Cristo, aproximadamente nesse período. Então, vai ter aí centenas de anos para cima e para baixo, mas é aproximadamente isso, assim, um pouco que eu vou falar aqui. Então, realmente é uma época de ouro desse povo, né? Como todo povo também, tanto egípcio, romanos, maias, seja qual for o povo que tem, ele tem a sua ascensão, tem, na verdade, seu ápice, e depois vai decaindo até, de uma forma também, sumir e deixar só os vestígios, os rastros, que são esses vestígios, esses rastros, essas pequenas migalhas que nós vamos estudando, né? Lamentavelmente, nós, como os humanos, enfim, com as ferramentas que utilizamos, nós não somos capazes de entender realmente o que foram esses povos e, no caso de hoje, o que foi esse povo egípcio, né? A sabedoria contida em todos os ensinamentos deles não são meras coisas materiais, não são questões que a gente analisa com uma lupa, com um microscópio, na verdade com peneiras, escavando rochas. Além de ter esse material físico palpável, os antigos egípcios, eles tinham, na verdade, um conhecimento espiritual muito amplo. Então, na verdade, eles dominavam aí a astrologia, né? Eles dominavam a matemática, a medicina. Existia a questão do esoterismo e a mística muito forte, né? E tem uma coisa que eu acho também que o Gilberto vai entrar um pouco também nesse assunto, a questão da ciência do grande arcano,
né, que também eles trazem esse conhecimento, né, como o Gilberto aí já falou aí do cetro do poder, do cajado, bastão, né, da questão até aí do caduceu de Mercúrio, está inserido esse conhecimento do grande arcano aí dentro, né? E outra coisa que é interessante que a gente observa desse povo, né, desse povo que era altamente sábio, né, estamos falando desse período de ouro, certo? E não da fase que aí já o Egito já vinha decaindo, e sim nessa parte realmente de ouro. Eles tinham um culto divino à mãe, né? O culto a Ísis, né? Então se tinha esse respeito maravilhoso à forma feminina, se tinha conhecimento, o que representa essa parte feminina na sociedade, né? No lar, né? Na cultura, coisas que hoje a gente vê que foram muito esquecidas e tá uma coisa assim muito com perda de valores e existe de um lado feminismo, existe do outro lado questões que são reivindicadas pelas mulheres e lamentavelmente é uma briga e nada se respeitado e também por diversas questões como a perda de valores. A gente não entende muito bem o poder, né? Então, que tem esse lado feminino. As sociedades, elas sempre foram muito patriarcas ou até de certo ponto machistas, sempre elas foram tirando a parte feminina, né, da jogada, a parte feminina, essa importância da parte feminina, né? Então hoje a gente vê muito a questão só do lado masculino, e o Egito tinha isso, ele tinha esse respeito pelo lado feminino, tanto pelo lado do pai, né, tanto pelo lado da mãe, né, esse culto a Ísis, como também todo o conhecimento do lado do filho, né, que como o Gilberto falou, de Horus também, né, que em várias culturas essa representação, podemos dizer assim, esse entendimento, se no Antigo Egito era da mesma forma, né, no Antigo Egito se chamava Osíris, né, Horus e Ísis, como Osíris pai, né, Horus filho e Ísis mãe, né. No cristianismo nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos aí na região hindu, nós temos o Brahma, Vishnu e Shiva, nós temos aí Zeus, Atena e Hera, temos nas religiões nórdicas como Odin, Thor e Frigga, a gente vê na época dos romanos também como Júpiter, Minerva e Juno, e nós temos até aqui, né, na nossa América do Sul, no Tupi-Guarani, nós temos aí a representação dessas forças, olha como até é interessante isso, que os índios, né, de várias tribos, mas essa em específico do Tupi-Guarani, eles tinham a Guaraci, a Rudá e a Jaci, né? Mesma questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são forças que, na verdade, existem, que elas são cultuadas, muitas vezes não entendidas ou não compreendidas, e no caso do Antigo Egito, nessa época de ouro, elas são muito compreendidas, né? Eram muito respeitadas, e na verdade, tudo que o Egito tem, se eu puder começar a falar um pouquinho também dessa parte, tudo que o Egito tinha naquela época, porque muitas vezes se compreende que o Egito era um povo que era politeísta, né? E não monoteísta, mas na verdade, o povo egípcio ele era monoteísta, né? Ele acreditava que Deus, o universo, o homem, eles formavam uma manifestação única, né? Na verdade, era algo uno, né? E abaixo desse Deus, abaixo dessa unidade, que Deus vinha se desdobrando, que é a questão da trindade divina também, né? Do Pai, dos Filhos, Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se diz que também Deus se desmembra em Pai, Filho e Espírito Santo, mas que faz parte de um único Deus. É um desdobramento, mas faz parte de um único Deus. Então, nas academias hoje em dia se estuda que o povo egípcio eles eram politeístas, porque existem vários tipos de deuses, vários templos cultuando certos deuses, mas na compreensão dos egípcios antigamente, eles compreendiam que realmente existia um Deus único, que de lá derivava as outras partes desse Deus e compunha todo esse organismo único, né? Hoje em dia nós somos assim também, né? Nós somos um ser, nós temos um corpo, no nosso próprio corpo nós temos a parte que é o cérebro, nós temos a parte que é o coração, nós temos a parte que é o pulmão, nós temos o fígado, o estômago, nós temos os membros, quer dizer, cada membro desse faz algo, é responsável por algo, mas compõe a nossa unidade. E esse corpo também tem essa parte espiritual que comanda esse corpo. Então é uma unidade só. Nós somos únicos, né? Cada um aí no seu universo individual,
comanda toda essa estrutura de cérebro, coração, pulmão, estômago, enfim. E alguns órgãos, eles aí funcionam quase que automaticamente, por si só. Outros nós precisamos cuidar, na verdade, cuidar de tudo, né? Mas essa era a visão também antigamente do Egito, né? Que existia realmente um Deus único, eles eram totalmente monoteístas, tinha essa sabedoria, tinha essa veneração, né? Tinha esse despertar, se incentivava esse despertar para a veneração desse divino, e que eles entendiam que esse ser único se desdobrava em vários outros seres que cada um era responsável por uma parte. Eu queria falar só mais algumas coisinhas para ir também já terminando e deixar aqui meus colegas também falando mais um pouco, mas de toda essa sabedoria que o Egito traz, né, de tudo isso que eles eram mestres, da matemática, enfim, astrologia, eles tinham realmente várias ferramentas, né? Nós vemos que eles tinham ferramentas de corte, de transporte, eles tinham ferramentas de função das pedras rochosas ou das madeiras, né? Que são realmente técnicas que eles já tinham desenvolvido. Uma coisa que é muito conhecida é a mumificação, né? Técnicas de irrigação artificial, até o vidro se tinha antes, e inclusive a cerveja também. É um povo que atribui da cerveja dele, apesar que os povos da Mesopotâmia também tinham o conhecimento aí da fermentação, mas é atribuído aos egípcios a questão de colocar aromas, de colocar, enfim, sabores e aperfeiçoar esse processo, né? Existe aí, até nisso, os egípcios caminhavam aí há não sei quantos mil anos atrás nessa direção. A joalheria, as joias, né, processos de solda, tudo eles desenvolviam. Então, eram várias ferramentas que eles tinham, né, que usavam, que eram ensinados sobre isso. E uma que eu quero entrar agora a falar, vou pincelar um pouco dessas ferramentas, é também o tarô, certo? O tarô é um livro realmente sagrado, né? É um livro divino. Na verdade, podemos dizer assim que o tarô, com as suas 78 lâminas, que é compostas aí por 22 lâminas de arcanos maiores e 56 de arcanos menores, esse livro, poderíamos dizer que é como se fosse quase a Bíblia, ou a Bíblia dos egípcios antigamente, né? Era anterior à própria Bíblia, né? Que foi composta aí, que nós conhecemos. Então, é um livro para eles sagrado que continha aí essa questão de um direcionamento espiritual, um direcionamento material da vida, né? Ali nesses livros existia um ensinamento para a pessoa poder compreender a sua vida e para poder realmente aplicar, né, de forma prática na sua vida, para estar cada vez mais se aproximando de Deus, estando com Deus. Então, esse livro aí foi entregue por Thoth, né, o Myron aí comentou um pouco aí do Thoth, né, nós conhecemos Thoth, na verdade, esse deus egípcio aí, né, com esse nome no Egito, mas ele tinha na Grécia, ele ficou conhecido na Grécia como Hermes Trismegisto, né, o 3 vezes grande, né, em Roma ele foi conhecido como Mercúrio, aí o Byron também deu uma palhinha sobre isso, comentou, né? Na questão cristã, nós conhecemos ele como Enoque, né? O profeta Enoque, né? Que é um dos 7, dos 10 patriarcas, né? Aquele que caminhou com Deus e que Deus pegou para si, né? De tão grande era a sua hierarquia, né? Isso aí está em Gênesis 5:24, se eu não me engano. Então, era um ser realmente muito iluminado e que trouxe muita ciência, assim, trouxe muito conhecimento, muita sabedoria para a humanidade, que até hoje isso reflete, né? Até hoje nós falamos sobre os egípcios, né? Tão interessante a força desse conhecimento que eles deixaram, né? E aí vemos na Cabala também que ele era conhecido como anjo atômico, né? Então, né, de conhecimento, esse ser de apresentação, esse ser teve aí a sua marca, deixou a sua marca, o seu registro e o seu ensinamento, né? Então, o tarô é algo que, hoje em dia, lamentavelmente, foi muito adulterado, né? Na verdade, do próprio tarô egípcio, que foi que derivou todas essas outras espécies de tarô que tem aí, as pessoas hoje utilizam para ver futuro, para saber se vai casar com quem, para saber qual é o número da loto, sei lá, para saber inúmeras coisas que não é a função do tarô, né? O tarô, como um livro sagrado, né? A gente também não busca na Bíblia quais os números da loto, né? Ou se eu vou casar com alguém ou não. Não sei, talvez alguém possa até procurar, mas a gente tem que ter compreensão que a Bíblia é um livro sagrado e com ensinamentos sagrados ali, né, para a gente aplicar em nossa vida.
Então, o tarô, da mesma forma, era um livro sagrado para poder se aplicar na vida e para ter contato com o pai. E uma dessas questões do tarô é realmente você aplicar para pesquisar, ou então perguntar ao pai, a Deus, o que fazer em certas situações. E, se eu não me engano, o Gilberto uma vez falou sobre isso aí também, em alguma live dele que eu assisti. E se você está disposto a fazer isso, a perguntar para o pai, então também aguenta a resposta e faz, né? Se você pergunta uma coisa, o pai diz é por aqui, e você fala, não, não quero, eu vou por ali, então é complicado, né? Então tem que levar a sério o tarô, muito a sério, essa questão, e tem um pequeno ritual que você faz para isso também, né? Então, para você fazer de forma correta. Então, o tarô hoje, lamentavelmente, está muito aí. Como poderia dizer, muito diferente do original, né? O original realmente, onde procedeu aí, que foi o Lotte, Locke trouxe ele aí, essa ferramenta de comunicação com o pai, e é uma coisa que a gente precisa também saber, que para entender bem o tarô, você precisa também ter conhecimento da Cabala, né? A Cabala aí é a ciência dos números, então para você poder usufruir do tarô de uma forma boa, mas também você precisa também trazer aí a parte da intuição, a parte do despertar da consciência, para poder compreender o que é passado. E a Cabala é muito importante para você estar realmente aí entendendo, porque também lida muito com os números. Eu tenho mais umas coisinhas para falar, mas eu vou dar uma paradinha aqui agora também. Eu concluo depois o que eu quero comentar um pouco mais sobre esse povo, o Antigo Egito, e deixo aí a palavra para o Gilberto, para o Mylon, e também já engatando um pouco, né? Já que esse povo era muito sábio e realmente estava sempre cultuando ou venerando nessa manifestação de Deus, como é aplicável, então, como eles faziam essa questão dessa união com Deus aí, e aí já simbolizando esse caduceu de Mercúrio, talvez aí o Gilberto possa explicar um pouquinho mais aí também. Opa, já pegando um gancho seu aí, Rodrigo, obrigado pela sua explicação. Nossa, muito, muito profunda, eu gostei muito. Pegando um gancho aí seu, o meu livro tem 22 capítulos, tá? São muito os bom. 22 capítulos maiores. Muito bom. Muito bom. Bom, então vamos lá. Seguindo então, aí como a proposta hoje é a gente dar uma palhinha aqui do Egito, é legal a gente continuar entendendo essa tábua de Nemer, né? Você falou lá no começo da sua fala da importância do feminino, né? No Antigo Egito, por exemplo, existia já essa igualdade de gênero, essa igualdade nas questões entre homem e mulher. Tanto é que a mulher até poderia herdar coisa dos homens, né? Depois a gente viu que a sociedade ficou mais patriarcal e tal, né? E daí o homem era mais importante que a mulher. Isso é evidentemente um absurdo, já que na época de ouro egípcio, né, tanto homem quanto mulher tinham a mesma altura espiritual, vamos pensar assim, né? A mesma dimensão, né? E isso não mudou, né? Continua sendo assim. E nós observamos ali na tábua de Nemer que acima do iniciado, né, nós temos a chamada vaca sagrada, né? Então ali nós temos um rosto feminino, né, e com chifres. Essa vaca sagrada é o símbolo de Hathor. Então você pode observar que Hathor está acima do homem ali, né? Então, a tábua de Nemer, ela já coloca uma espécie de hierarquia, dizendo que para que o homem, né, se inicie, ele precisa da mulher. Então, ele já coloca a sua divindade, né, feminina acima até ali do iniciado, acima até do faraó, né? Então, Hathor, né, considerada uma das deusas, né, do Antigo Egito, ela está representada na tábua de Nemer, por essa figura, né, que é a figura da vaca sagrada, né? Tanto é que em algumas culturas, por exemplo, na Índia, a vaca ficou sagrada de verdade, né? E eles até nem comem carne lá, etc., por conta dessa coisa ligada à espiritualidade, né? A gente não vai entrar nesse mérito, quem come carne, quem não come carne, mas a representação é essa. Uma das coisas que ficou faltando na minha primeira fala
é que aquele homem, né, que seria uma espécie de secretário que fica ao lado do iniciado, ele carrega na sua mão direita o coração, que representa ali a essência do iniciado, né? Na sua mão esquerda ele carrega as tábuas da lei, dizendo que o iniciado cumpre, né, com as leis cósmicas, e logo acima, né, do secretário, tem uma espécie de florzinha ali. Essa florzinha, então, são as virtudes, né? Então, quando o iniciado elimina de dentro dele, né, os demônios vermelhos de Sete, que é a representação daquele homem de joelho, né, a qual o iniciado está segurando os seus cabelos e vai dar ali uma marretada nele, essa é a representação do Sete, que na cultura egípcia representa tudo aquilo que é ruim, maligno, desagradável, que no meu livro eu chamo de os elementos densos, né? Na cultura gnóstica é chamado de egos, defeitos psicológicos, né? E aqueles homens que correm lá embaixo representam as egrégoras, né? Que todo ego forma egrégora. Então, a egrégora nada mais é que energia de grupo. Então, um grupo de pessoas pensando de forma similar gera uma egrégora, e essas egrégoras vão retroalimentando isso que a gente chama de ego. Então, por isso se chama demônios vermelhos de Sete. E por que eles são vermelhos? Porque eles têm ali a questão da ira, da raiva, do ódio, né? E porque eles são gerados pela questão da fornicação, que é a perda da energia sexual. Então, a energia sexual, quando ela é desagregada, ela é perdida, ela é derramada, ela se adultera, gerando, então, demônios. Esses são os demônios vermelhos de Sete, tá? Por outro lado, quando a energia sexual é transmutada, pegando o gancho ali do Rodrigo, é chamado de arcano, né? Então, o grande arcano é a transmutação da energia sexual. Então, daí o iniciado, representado ali pelo faraó, ele consegue, então, adquirir o seu cetro do poder, e ele coloca a sua barca, né? A sua barca, que é o seu corpo, né? Ele coloca em funcionamento essa sua barca a serviço de Horus, que é o seu próprio Cristo pessoal. Então, o Horus, representado ali por aquele pássaro, vocês podem observar que ele tem uma espécie de gancho, né, enroscado como se fosse assim no nariz ali daquela barca. E por que é enroscado no nariz? Se a gente lembrar do Pinóquio, né, quem mente cresce o nariz, não é mesmo? Então, assim, por que o Horus, né, engata ali, né, como se fosse aquela haste, e guia ali o barco pelo nariz? Porque quem mente, né, essa história do Pinóquio, o nariz cresce. Agora, quem é verdadeiro consigo mesmo, né, pode ser guiado pelo Horus. Então, o Horus aí vem trazendo ali a informação da verdade. Toda vez que a gente mente ou para o outro ou para nós mesmos, a gente atrapalha esse chakra, né, o chakra da clarividência, né? Atrás desse osso aqui, então, tem um átomo super sagrado, um átomo super divino, que representa o nosso pai interno. Então, essa região da face, essa região nariz, raiz do nariz, né, ela precisa ser guiada pelo Horus, pela capacidade do íntimo. Assim, a gente não mente para si mesmo, para si mesmo. Tá? E quem é o grande mentiroso nessa história, né, segundo os egípcios? É o Sete, né? O Sete, se vocês observarem na mitologia, ele engana o Osíris, coloca ele lá no ataúde e afoga ele. Então, ele é o grande mentiroso nessa história aí. E para nós, a representação do Sete, né, é o que nós chamamos de elemento denso, ou o que nós chamamos de ego, e, evidentemente, coisas que são negativas dentro de nós. A gente tem muitas lives sobre isso, né? A gente não vou me estender muito nesses detalhes, mas fica aí já a ideia. Tá? Passando ali novamente para o lado direito da tábua, né? Eu estou com ela aberta aqui na minha tela, estou fazendo análise com vocês, tá? Nós temos ali, então, uma espécie de cortejo ali com o iniciado já realizado. Então, observe, né, novamente pegando o gancho lá do Rodrigo, o quanto a mulher é importante no processo. Porque ela vai à frente do iniciado. Tá vendo ali, ó? Não sei se vocês conseguem ver a imagem, tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí. Mas ela vai à frente do iniciado, ela vai com 2 flores de lótus. Essas 2 flores de lótus representam os 2 principais elementos que precisam ser trabalhados dentro de nós. Né? Quais são esses elementos? O orgulho e a luxúria. Então, se o iniciado não trabalha a luxúria, ele não se inicia.
E se ele não trabalha o orgulho, ele não serve a Deus, porque o orgulho é o contrário de servir a Deus. Então, quem é o mestre, né? O mestre é aquele que serve a sua própria divindade interior. Então, essa era a representação máxima do faraó, por isso que ele era considerado um deus na Terra. Porque ele tinha todas essas capacidades desenvolvidas e a palavra dele, ela era a palavra da divindade. Então, essa conexão, né, com a divindade era perfeita. Tá? Nós, na tábua de Narmer, logo à frente da mulher, nós observamos 4 estandartes. Esses 4 estandartes representam os 4 corpos inferiores, que são o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. Esses 4 corpos são chamados de corpos do pecado, porque são eles que caem nessa sujeira do mundo. O mestre mesmo, né, o ser que nós somos, a capacidade máxima, a divindade nunca cai, mas a alma humana cai. Então, aí está uma representação então, dos 4 corpos inferiores que vem representar para os egípcios a alma humana. No momento, então, que essa energia, né, representada pelo Kundalini na Índia, ela corre pela nossa coluna, fazendo ali o caduceu de Mercúrio, né, que é simbolizado por essas 2 leoas, né, que estão com os pescoços entrelaçados. No momento que essa energia corre pela nossa coluna, nós temos, então, a capacidade de iluminar os 4 corpos inferiores e fazer a união com o 5º corpo, que é o corpo causal. Assim, nós reconquistamos a nossa alma. Vai ser o tema de uma próxima live aí que a Eliane me chamou para fazer, como a gente reconquista a nossa alma. Então, lá eu vou falar de maneira bem detalhada sobre essa questão. Já fica aí o convite para vocês, tá? Daqui a pouco está chegando esse dia. À direita, nós temos 10 homens que foram cortados o pescoço. Tá? Então, quem representam esses 10 elementos que estão ali, né? 10 homens que foram cortados o pescoço? Representa os 7 pecados, não, os 7 pecados capitais, e mais os 3 traidores de Cristo. Né? Então, nós temos ali, na representação da cultura cristã, nós temos ali o Judas, que trai o Cristo por 30 moedas, o Pilatos, né, que trai o Cristo, que representa a mente, né, com as suas justificativas, e o Caifás, que faz um complô ali da má vontade para ficar contra o seu próprio Horus, o seu próprio Cristo íntimo. Então, numa representação dos mundos inferiores, nós temos os 7 pecados capitais, né, a saber, a luxúria, a ira, a inveja, a cobiça, a preguiça e a gula, né? E mais os 3 traidores de Cristo, né, que representam ali na cultura cristã o Pilato, né, o Judas e o Caifás. Esses 10 também, né, no momento que eles são eliminados dentro de nós podemos desenvolver os 10 sefirotes dentro de nós, que são os 10 sefirotes da Cabala hebraica. A Cabala hebraica toda baseada no Antigo Egito, né? Tudo é baseado praticamente no Antigo Egito. Observe o código de conduta romana, né? Vem de Moisés. E Moisés, essencialmente, é o quê? Egípcio. Né? Então, observe os ensinamentos de Jesus. Da onde ele traz os ensinamentos do Eu Sou, por exemplo? Ele traz do Egito. Se a gente for ler ali o livro dos mortos, né? Que é uma tradução incorreta, porque é livro para sair à luz, né? Ali nós já temos o Eu Sou. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, chamado Eu Sou. Inclusive, demorei 1 ano para poder conectar com essa fonte do Eu Sou para poder escrever o artigo. Então, são coisas assim, difíceis até de entrar nessa conexão para poder escrever sobre esses assuntos. Mas, novamente, nós temos no alto da tábua de Nerva, nós temos a representação de Hathor, né? E ela está presente tanto numa face quanto na outra face da tábua. Isso significa que os egípcios, né, tinham como o feminino como uma representação primordial no processo. Então, o iniciado, de fato, só consegue suas iniciações quando ele está em contato com a sua esposa. Por isso, elas eram chamadas de Ísis, ou sacerdotisas. Tá? Então, dentro dos templos, nós tínhamos as Ísis, ou as sacerdotisas egípcias, que poderiam, então, fazer um trabalho de iniciação para os homens. Tá? Para concluir aqui a minha fala, né, que a gente está combinando de cada um falar um pouquinho, se vocês observarem a figura,
bem acima nós temos um cálice, uma espécie de taça, né? Esse é o famoso vaso do Hermes, né? Então, o vaso de Hermes é uma taça, ela é feita de alabastro e de muito sutil, muito limpo, muito perfeito, de entalhes muito perfeitos. E essa taça só pode, né, só é possível de enchê-la, né, com as águas da vida, representando ali por um peixe. Acima da taça, nós vemos um símbolo de um peixe, né? Esse peixe, então, está nos lembrando, né, das águas da vida. Essas águas da vida são necessariamente sexuais. Como que isso se processa? Bom, está em detalhes no meu livro, né, no capítulo 15, a chamada hipótese da suprassexualidade. O pessoal que quiser pode pedir comigo, enfim, né, eu mando pelo correio, pode ler os meus artigos que estão lá também, tudo na minha página lá, gilbertofranzoni.com, tá? Mas, então, nós temos aí o vaso de Hermes já representado, né, numa tábua de mais de 5.000 anos atrás, ali lá no Egito, nos seus primórdios, né, no momento que o Egito estava vivendo ali a sua idade de ouro. O Rodrigo falou muito bem, nós temos a idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze e a idade de ferro, né? Hoje, por conta desses processos mecânicos da natureza, nós vivemos a idade de ferro, tá? Então, a grande maioria dos conhecimentos ditos espirituais, divinos, isso foi se perdendo por causa da degeneração do povo, da degeneração da mente do ser humano, né? Agora, né, novamente, vem a abertura dos mestres para trazer essas informações para o mundo. Então, nós estamos numa abertura total agora, né? Então, essa nova energia, né, o mestre Moria fala dela já em 1933, num livro chamado Os Deuses Atômicos, né? Então, em 1933, o mestre Moria já estava falando da nova energia. Então, essa nova energia é uma abertura, né, que o mundo está recebendo. A Helena Blavatsky já começa os seus processos aí de abertura com livros fantásticos, né, com a Doutrina Secreta, etc. O mestre Moria vem na sequência com os deuses atômicos. Saint-Germain traz novamente a percepção do Eu Sou, em 1935, com o livro de ouro e mais algumas coisas que ele foi canalizando depois. Samael traz o matrimônio perfeito em 1950, né? Na década de 80, 90, ali, 90, a Yasmin Rim traz a experiência do viver de luz, que é o jejum, e assim a divindade vai trazendo as informações para o mundo, pouco a pouco, de forma, vamos pensar assim, gotas em gotas, homeopáticas, né? Como se fosse o floral, né? Para que o ser humano vá se adaptando com a nova vibração. Então, essas informações que nós estamos, nesse momento, compartilhando, já fazem parte do Apocalipse. Então, o Apocalipse está instalado, né? Desde o momento que Samael traz o livro do matrimônio perfeito, ele já inicia, né? Ele é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, né? Ele já inicia o Apocalipse. E o Apocalipse, nós não precisamos temê-lo, porque o Apocalipse é interior, é a morte do ego. É o que está simbolizado ali na tábua de Nárnia, pelo aquele homem que está de joelhos e que vai ser atingido ali pelo cetro, ou seja, pela força sexual do iniciado. Então, tem mais uns detalhezinhos assim que a gente pode conversar sobre essa tábua aqui, mas vou passando a bola aí, né, para que eu não fique falando demais aqui. Vai lá, Marcos. Manda Mas não é ruim não, então. Gilberto. Mas não é ruim não, deixar tu falar não é ruim não. É bom ficar escutando. Faz só uma parada aqui. Faz parte da nossa missão, essa divulgação desse conhecimento. Fala, você não falou quase nada? Eu estou acompanhando aqui as perguntas e eu acho que eu vou fazer uma parada, se vocês permitirem, para a gente tentar abordar um pouquinho do que estão perguntando aqui. E eu achei bem interessante, porque todas as perguntas que fizeram até agora traz uma relação de como que nós poderíamos trazer esse conhecimento rico que o Egito trazia, com esses ensinamentos
de equilíbrio, de verdade, de justiça, de amor, do coração e toda essa questão do caminho da autorrealização para a nossa época, assim. Então, tem uma pergunta aqui que fez qual que é a importância do Egito Antigo para os novos tempos. Uma outra que perguntou como que podemos aplicar essa sabedoria para vivermos essa equidade social de gênero. Pediram para abordar um pouquinho do que isso teria, do como que o Egito teria essa relação com a gente hoje, no momento que a gente está. Uma outra pessoa perguntou como que isso poderia se refletir na energia do próximo ano. E, por fim, como que os trabalhos internos dos egípcios, o que nós podíamos trazer de conhecimento, o que nós poderíamos aprender com eles para tentar alcançar um nível parecido de ser. Então, eu achei interessante que as perguntas, todas elas meio que trazem essa ideia, que era a ideia da live mesmo, de ver como que nós poderíamos aprender com esse povo, né, essa civilização antiga, para nossa época de hoje, assim, né? Então, se algum de vocês quiser comentar um pouquinho, abordar um pouco sobre isso. Muito bacana. O que o Mário falou, acho que ele pode já pegar o gancho. Aquela coisa do coração. Não sei qual é a primeira pergunta para ele. Oi? Não consegui te entender. Repete a primeira pergunta lá para o Mário, cara. Não precisa não, consegui pegar. Obrigado, gratidão. Muito pertinente, né? Acho muito bacana assim, a gente colocar, hoje, como eu falei, dentro dessa contagem de tempo de ciclo natural, que o sincronário da paz e a lei do tempo nos permite, a gente está vivenciando. Primeiro eu vou apresentar, que eu vi que chegaram algumas pessoas novas, trocaram aqui, né? Também apresentei no início. Eu sou Malio Martins, sou dirigente da Escola Puro Ser, aqui também no Vale do Araranguá. Trabalho com educação emocional, trabalho a partir de uma perspectiva da psicologia positiva também, e a partir dos estudos das ciências cósmicas ali, dos estudos da lei do tempo, né? Pensar todas essas questões que a gente vem conversando, né? Questões ali que são de cunho mitológico, cunho historiográfico e interpretativo, né? Todos eles partindo assim da nossa cultura. Então, eu acho muito capciosa essa pergunta que vem perguntar para nós, vem nos questionar sobre e o que isso significa, né? E como que a gente utiliza todas essas sabedorias, como que a gente vivencia todas essas sabedorias, qual é a relevância disso na nossa vida. Porque a frequência do Kim de hoje, né, é justamente a mão cristal azul, que vem nos perguntar, tá, e como é que a gente coloca na prática? Como é que a gente realiza tudo isso? Como é que a gente se autorrealiza e transforma a nossa vida a partir do que a gente sabe? A gente não se perder ali naquilo que eu chamo carinhosamente da Netflix do astral, né? Onde a gente tem muitas ideias e muitas coisas acontecendo, a gente entende muita coisa, mas de fato ali, na conduta, isso não é visto, isso não transparece, né? Não transparece no campo que a gente vive. E eu acho que um dos fundamentos principais aqui é justamente essa questão da percepção individual e da percepção sistêmica de vida. Dentro da lei do tempo, a gente vai ter o estudo da matriz Tzolk'in, que é uma matriz também que nós herdamos de sabedorias que vem lá dos maias, de 400, 800 depois de Cristo, segundo essa datação do calendário gregoriano que a gente utiliza hoje em dia, né? Que vai estar nos dando também uma possibilidade de compreender artística e arquetipicamente a jornada da autorrealização, a jornada da consciência, que inicia lá no dragão vermelho, que é esse atravessar dessa força primitiva pelas dimensões, que vai se transformar numa força também serpentinal, no momento em que ela se torna ali animalesca, como a gente pode ter, por exemplo, a ideia que vem da Índia ali, do despertar da Kundalini, e até que o Gilberto comentou do caso do seu de Hermes, né? Que vai ser essa serpente que vai atravessar as dimensões e que por onde ela vai passando, ela vai fazendo brotar a vida ao seu redor. A gente vai transmigrando ali essa consciência a partir de vários níveis dessa jornada, até alcançar, então, eu até tenho uma aqui atrás, acho que não dá para ver por causa do reflexo, mas a gente tem essa matriz coladinha aqui, até alcançar, então, a consciência solar, né, que é essa consciência sistêmica planetária, que é o momento em que a gente, então, recebe a influência do Sol como uma percepção de que nós somos um único planeta, como eu comentei antes ali, né? Agora o campo está mais fluido, acho que foi dito as coisas que precisavam ser ditas, né? E aí deu uma harmonizada também nos trabalhos aqui, mas justamente dessa questão de que a gente está migrando de uma perspectiva individualista para uma perspectiva que ela é sistêmica. E isso também afeta a nossa vida de várias formas, por exemplo, quando a gente pensa na questão da ética. Então, para os gregos antigos, ou enfim, toda essa trajetória que a gente vai ter ali da ética na nossa sociedade, que vem de uma tradição colonial,
porque nós vivemos em um país que é um dos países colonizados aí por essas tradições que vem da Europa e que sofre uma influência de outras culturas nesse momento globalizado que a gente vive, nós vamos ter uma ética que está muito conectada a um fundamento metafísico, né? Então, metafísica como aquilo que está para além da física mesmo, e essa ética que vai tentar cumprir esses fundamentos a partir de ideais, né? Então, por muito tempo, a gente tentou comprimir a realidade, o devir da vida, aquilo que acontece aqui onde a gente está, a fundamentos metafísicos. E vem me parecendo que a gente está saindo realmente disso que parece que é uma dimensão ainda do mental inferior. A gente alcançou nesses valores um mental superior, mas parece que a gente está migrando para alguma coisa além, que é o que na lei do tempo a gente vai chamar dessa quarta dimensão, que é uma dimensão da ação, a dimensão do tempo. Então a dimensão do tempo é a dimensão do próprio movimento. Então a gente percebe o tempo aqui na dualidade como esse movimento que acontece das coisas. Então a gente tem às vezes uma falsa percepção de que a gente sai daqui e vai para lá, né? Que é essa dimensão do tempo enquanto ainda uma percepção de linearidade. A gente postula, a lei do tempo ela vai postular que o tempo ele acontece de forma radial. Então ele vai acontecer de dentro para fora. Então essa ideia de a gente realizar a transformação planetária a partir da razão me parece ainda uma ideia que vem dos resquícios ali de 1800 do iluminismo e que por isso eu venho também aqui provocando a gente para a gente pensar, tá, mas isso em ação. E eu percebo que a frequência do dia também traz muito isso, as perguntas também nos trazem muito isso, e ação. E como que a gente realiza isso com as nossas próprias mãos? E como que esse mental inferior, ou até o mental superior ali no nível dos valores, ele se transforma em conduta? Porque para a gente conseguir realmente estar trazendo uma reflexão pertinente para os nossos dias da contemporaneidade, a gente pode estar pensando, por exemplo, nessa ética que não vai mais estar atrelada a postulados metafísicos, mas vai ser uma ética que, assim como algumas das tradições orientais vêm nos trazer, ela está para um nível de presença. E aqui eu postulo, algo que eu trouxe também ali no meu trabalho de conclusão de curso, que eu comentei com vocês antes, a ideia de uma ética que está conectada com uma presença compassiva. Então não mais uma ética que vai fazer com que a gente julgue se aquilo, dentro de alguns valores da mente até superior, vão estar sendo corretos, justos ou injustos. Então uma ética que confia na perfeição da realidade, na justiça perfeita da realidade, e que se coloca apenas a agir em presença de bondade compassiva. Como também o budismo tibetano vem nos trazendo, da questão da bondade compassiva. Então eu trago isso para uma ideia de presença compassiva, em que a gente vai agir ampliando o nosso círculo de compaixão, para além dos nossos próximos e para além de nós mesmos, né? Sofisticando a nossa empatia, então, para além da ideia de sentir o que o outro sente, compreendendo que não é possível sentir o que o outro sente, a gente pode simplesmente sentir o campo em que estamos imersos e sentir o que nós sentimos na presença do outro, para que a gente sofistique essa ideia e alcance realmente um nível de compaixão em que nós compreendemos que somos complementares, e a partir dessa compaixão nós exerçamos, então, uma presença compassiva de realizar a ideia de que somos sistêmicos. Como eu posso, aqui nesse campo, na presença das pessoas da minha vida, facilitar para que essa pessoa, essa luz dessa pessoa, ela lide com as suas próprias questões e com as suas próprias sombras. Então, uma ética que não esteja tão preocupada em curar as outras pessoas, em salvar as outras pessoas, em resolver as outras pessoas, né? E também não lidar com as sombras das outras pessoas. Claro que às vezes a gente precisa utilizar da nossa sombra quando a gente não tem sapiência suficiente para nos defendermos do mundo. A nossa sombra também nos defende, porque ela vai estar lidando com as outras sombras do mundo. Mas para que a gente possa, sempre que possível, transcender essa ideia da sombra para alcançar uma consciência de que apenas a luz do outro pode lidar com a sombra do outro. Então que nós possamos gerar um campo de que a nossa luz lide com a nossa sombra, lide com as nossas inquietações, lide ali com a nossa matéria densa, acho que é assim que o Gilberto chama, né? Lide ali com as nossas questões do ego inferior, para que a gente consiga trabalhar em nós. Então é um chamado realmente para a autorresponsabilidade, para que a gente possa então adentrar um novo nível de nos relacionarmos em comunidade, um novo nível de nos relacionarmos enquanto um único superorganismo que é Gaia. Então eu acho que, como que nós podemos trazer isso para o dia a dia da prática hoje, né? É realmente o exercício dessa bondade compassiva, dessa presença compassiva, e trazer a consciência de fazer o nosso possível e o nosso melhor no trato que nós temos no dia a dia. É muito comum que a gente caminhe por aí e quando a gente vai escutar, né, voltando à questão das palavras, né, que para os egípcios ali vão ser muito sagradas e só vão ter alguma espécie de valor quando elas realmente vêm do coração e comunicam o espírito, né? Então quando a gente caminha pela rua é muito comum que a gente escute as pessoas falando na rua
e falando coisas que ressoam ali apenas das suas pequenas vontades individuais. Então, gostando e desgostando de coisas de forma muito pessoal, colocando as suas opiniões sobre o corpo, sobre a vida de outras pessoas, e até às vezes se sentindo culpadas por tomar decisões e viver certas coisas, porque não se é estimulado na nossa sociedade uma autonomia de viver quem a gente é, de ter realmente uma espécie de paz interior, de compreender que nós estamos numa jornada de transformação, de autoconsciência, e que nós não estamos indo para chegar em nenhum lugar. Eu gosto muito de pontuar essa questão, porque tira a gente um pouco dessa corrida, que vem dessa ideia masculina, como vocês falaram ali, né? Esse patriarcado, que nos coloca como se a gente fosse uma flecha. A gente esquece do feminino, que é a organização, que é realmente esse movimento de passividade. Isso em níveis arquetípicos, né? A gente não fala aqui de questão de gênero, mas em níveis arquetípicos, esse feminino enquanto uma organização, uma passividade, e esse masculino enquanto essa flecha que atravessa e que realiza. A nossa cultura é muito viciada nesse masculino que atravessa, e aí eu percebo que por isso a gente acaba atravessando as nossas relações, atravessando as pessoas, atravessando nossa mãe terra, onde a gente realiza ali a extração de muitas coisas no planeta e acaba então, de alguma forma, violentando tudo por onde a gente passa. A gente acaba atravessando de forma inconsciente todas as coisas que a gente tem ao nosso redor e acaba cometendo violências inconscientes também por todos os lados que a gente caminha. Eu gosto de trazer a visão de que é como se a gente estivesse caminhando no escuro, né? Nessa noite escura da alma, coletivamente. É claro que muitas e muitos de nós aí vão estar tentando fazer o mantenimento dessa chama, dessa vela, que vem dos antepassados, que vem das tradições, mas o grande coletivo tem essa grande sombra escura da alma em que nós transitamos. É como se a gente estivesse caminhando aí com objetos pontiagudos nessa escuridão, sem enxergar nada e correndo. Então o que os antigos eles nos trazem da sabedoria é: se você está nessa situação, se você está buscando essa iluminação do coração, né, está buscando transcender as mazelas do egoísmo, senta e respira. Senta e respira para você não sair com esses objetos pontiagudos caminhando por essa escuridão e machucando as pessoas sem ter consciência do que você está fazendo. Então a primeira coisa é senta, para e respira. Esvazia, porque quanto mais conhecimento você tiver, enquanto você não estiver alinhado nesse processo dessa luz do coração, mais você vai ficar confuso. Quanto mais conhecimento você gerar, quanto mais você estudar, quanto mais você buscar, sem ter esse alinhamento de fazer essa razão trabalhar em nome desse coração, mas você vai ficar confuso e mais violência inconsciente você vai gerar por onde você passar. Então, o conhecimento ele é como, eu trago ele como esses objetos pontiagudos, que ajudam a gente em muitas situações a abrir caminhos, a fazer coisas, ferramentas realmente que nos auxiliam na caminhada espiritual, mas que quando a gente não tem então esse mínimo brilho assim desse coração que nos guia, eles acabam então sendo muito prejudiciais na caminhada, mais do que benéficos, e fazem com que a gente acabe ferindo as pessoas ao nosso redor e às vezes até nos ferindo também. Então eu acho que, espero que tenha aí elementos que possam auxiliar nessa tomada de consciência prática na frequência do dia de hoje, e abro também aí para o Gilberto, para o Rodrigo também trazerem um pouquinho aí das suas percepções sobre isso. Sim, eu gostaria de comentar umas coisinhas aí também, né? Já temos aí mais de 1 hora de live aí, e pincelar um pouquinho mais algumas informações, vou pegar um pouquinho aqui do Gilberto e do Milo também. Mas antes disso eu vi uma pergunta que aqui o Paulo mencionou algumas, eu procurei aqui também, tem eu acho que do Yasser, eu acho que ele pergunta aqui: nós podemos aqui agora fazer esses trabalhos internos como os egípcios faziam e alcançar esse mesmo nível de ser? Sim, com certeza, né? Até de algumas lives aí que o Gilberto já fez, já mencionou, fala sobre esse trabalho da autorrealização, fala sobre esse trabalho da morte do ego, né, do nascer espiritual e do dar para receber, que é essa caridade aí universal que nós também devemos trabalhar, fazer a caridade, porque a gente muito exige e pouco passa, né? A gente exige muito e pouco dá às pessoas, e para nós podermos também receber das divindades, nós precisamos dar para os nossos irmãos também, né? Enfim, ajudá-los, auxiliá-los para nós podermos ser ajudados. Então também tem esse princípio. Então nessa questão de você poder trabalhar aqui agora como os egípcios faziam, eu vou pegar uma pequena passagem da Bíblia, desse livro sagrado, de uma frase propriamente dita de Jesus, que muitos aqui podem pesquisar e tal, e que ele mencionava, né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Isso aí é um postulado, isso aí são
é um pilar totalmente grande, um pilar divino aí, que Jesus traz para a gente falando que eu negar a si mesmo. E essa questão da morte do ego, você se negar, negar essa parte de você que não está em equilíbrio, como o Mylon fala aí. Você realmente negar a si mesmo, é você negar isso, é você realmente tirar isso de você. E existem as práticas, as formas, e você está fazendo isso, né? Carregar a sua cruz, novamente menciona em Jesus, carregar a cruz, que é um símbolo esotérico, é um símbolo antigo, é um símbolo que se dizia que tinha até nos escudos de Troia, dos guerreiros de Troia, né? É um símbolo que traz a fertilidade também em si, mas traz a junção de duas forças, né? Da masculina e feminina. Então, carregar essa cruz é você fazer esse trabalho que tanto o Gilberto aqui já mencionou, como é colocado, da autorrealização, é você trabalhar o masculino e o feminino juntos, né? Por uma causa maior, que é você construir realmente esses corpos internos, você nascer espiritualmente, como Jesus também, novamente, né, esse grande mestre, ele nos ensinou tantas coisas, isso passa despercebido por nós. Nós buscamos na palavra, na Bíblia, nessa palavra escrita, nós procuramos tantas coisas para aprender e a gente não acha esses pequenos detalhes que estão nos revelando, né? E aí, já nessa conversa com Nicodemos, Jesus diz, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da carne e da água, né? Que é justamente carregar essa cruz, né? E por fim ele diz, e siga-me, né? Também faz todas as coisas que ele fez, a caridade e tudo. Então, para a gente poder fazer tudo que os antigos egípcios faziam naquela época, e para a gente poder ser o que os egípcios naquela época eram, é realmente nós trabalharmos sobre si mesmo, trabalhar os nossos defeitos, né? Trabalhar os nossos egos, a aplicar práticas, aplicar técnicas que você possa realmente utilizar de forma correta essas ferramentas. Não adianta você, hoje em dia, lamentavelmente, existem muitos conhecimentos por aí afora que a pessoa ficam se ensinando e aí você vê que a pessoa fica numa escola durante 10 anos, fica numa escola durante 20 anos, 30 anos, e não tem uma mudança. Então, o que há de errado aí? O que a pessoa está fazendo de errado? Ou o que é que está sendo ensinado errado? Que ao longo de tantos anos assim a pessoa não consegue despertar, não consegue uma mudança interior, não consegue avançar nesse caminho espiritual. Então, esse é um ponto, primeiro, que nós devemos observar. Tudo que a gente aplica na nossa vida, tudo que a gente faz de forma prática, acontece também de imediato, né? Mas claro que de acordo com os níveis, né? Não é de 0 a 100 em 2 segundos, né? Como um carro, uma Ferrari. Não, é devagar. Mas se você estiver aplicando e você estiver trabalhando, vai vir esse conhecimento, vai vir esse despertar. Então, uma coisa que nós devemos observar aqui agora é o que eu estou fazendo, se é correto, estou aplicando de forma correta, estou fazendo de forma correta, é a ferramenta correta, enfim, para poder estar despertando, né? Então, hoje em dia, se nós aplicarmos essas técnicas e fazer o que os mestres já disseram, né? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-los, nós vamos aqui agora também despertar nossa consciência, vamos poder construir os nossos corpos. E o que é construir assim os nossos corpos, para dizer assim de uma forma até um pouco mais clara? É você construir uma realidade no mundo espiritual. A gente constrói aqui uma realidade no mundo físico. Veja como a gente corre para conseguir comprar uma casa, um apartamento, parcela em 300 vezes. Veja como a gente faz um plano de um consórcio de um carro. Veja como a gente constrói as coisas aqui no mundo, tanto casa, tanto estudos, ou tanto em carros, enfim, tantos bens materiais. E o que de fato você faz para construir algo real no mundo espiritual? Então, nascer de novo, fazer isso que o mestre fala, o mestre Jesus fala, carregar a sua cruz, é você construir algo real no mundo espiritual. Que quando essa vida aqui passar, essa vida aqui de carne e osso passar, você ter algo palpável no mundo espiritual. Você ter como seguir a sua vida no mundo espiritual. Mas a gente fala, mas todo mundo é espírito, tem alma, essa vida vai seguir? Vai seguir. Mas com níveis em níveis, né? E aí que está a diferença. Você pode seguir no nível espiritual que você vai ter aí uma capacidade bem baixa, na verdade uma espiritualidade baixa, com a compreensão muito baixa, você pode ampliar essa sua capacidade, sua espiritualidade e estar caminhando realmente no mundo espiritual de uma forma muito rápida, muito clara e muito sábia, né? Então assim, só para voltar então um pouquinho, terminar a minha parte dessa questão
do Antigo Egito, né? Porque eu me lembro que a gente estava conversando, podia e a gente juntou tanto um tema lá que o Gilberto falou que já é tema para 10 lives. E realmente é muito tema para se falar, e a gente fica pincelando aqui um pouco, aqui e acolá, para poder passar isso aqui para todos, né? Para que, na verdade, vocês possam ter interesse, né? Vocês possam estudar, né? E possam querer buscar esse caminho, né? Para vocês. É muito importante a gente estar falando desses temas para aguçar, né, esse interesse nas pessoas, porque hoje o conhecimento ele está sendo entregado com uma bandeja de prata para todos nós. Isso aqui a gente tem um pouquinho de discernimento, de clareza sobre isso, né? Antigamente, há séculos e há milênios atrás, a pessoa, para ter esse conhecimento, ela penava muito, era difícil, não era fácil, né? Os antigos iniciados, as pessoas que queriam traçar esse caminho, às vezes eles buscavam esses templos de mistérios, buscavam esses templos de estudo, batiam na porta e não era aberta. A pessoa ficava lá penando, esperando um dia, uma semana, quem sabe um mês, e o cara lá dentro só olhando, observando para ver se ele era perseverante, para ver se ele tinha disciplina para realmente fazer por onde adquirir esses conhecimentos, até que um dia a porta se abria e ele entrava. Então isso assim, é só um exemplo bobo, mas é muito difícil, assim, antigamente ter acesso a esses conhecimentos. Não era fácil. E hoje não. Hoje você, com alguns cliques na internet, você tem acesso, você assiste alguns vídeos, você assiste algumas lives, e você pode começar a trilhar esse caminho. Então, acho que um objetivo aqui nosso também é que possa ser aguçado, assim, aguçado esse interesse em todos nós, para buscar esse caminho, né? O conhecimento, as explicações estão sendo dadas. Realmente, como alguém também aqui acho que perguntou, se está sendo feito isso de forma, eu acho que proposital, de forma assim, como nós estamos aí caminhando num ciclo, né, que tudo que acaba sendo um ciclo, nós estamos caminhando para um término de um ciclo, né, tudo está sendo entregue hoje em dia para que a gente possa tirar pessoas que possam se desenvolver aí e engajar, né, seguir esse caminho do despertar, esse caminho da autorrealização. Então, sim, hoje em dia o conhecimento está sendo muito facilitado, muito, porque todas as etapas que já foram entregues antes eram feitas de outra forma, com outras dificuldades, eram outros tempos, outros desafios, e quem passou naquele tempo e conseguiu, já está em outra etapa. E nós estamos nessa etapa agora de realmente, de novo, tentar tirar um povo, né? Tentar tirar aí um povo que possa despertar e trilhar esse caminho. Então está tudo sendo entregue. Então eu só posso desejar a todos que aproveitem essas oportunidades, não somente aqui, em vários outros nichos de conhecimento, que possam trilhar os seus caminhos e engrenar e assim ir despertando. E tanto é assim, para vocês verem, eu vou concluir, como no Antigo Egito também tinha esse interesse, né? Como eu falei, no Antigo Egito, quer dizer, tudo era questão de você ter assim um despertar para a veneração dos deuses, do Pai, para a gente estar em contato com o Pai, estar perto com o Pai, né? Veja uma família hoje, para quem é propriamente pai e mãe, os seus filhos estão perto, principalmente quando eles são pequenos, eles precisam de nós. Então eles estão perto da gente, buscando informação, buscando como nós nos confortamos para aprender. Então um filho, ele sempre vai precisar de um pai até certo ponto, até ele poder caminhar com as próprias pernas. No Antigo Egito também tinha essa preocupação, né? Lá existia templos diversos, templos de mistérios, templos de ensinamento, como o Gilberto falou, o templo de Hathor, né? E o templo de Hathor naquela época era mais ligado à gestação. Então, quando a pessoa entrava nesses templos, né, existiam níveis de aprendizado desses templos, né? Eu vou enumerar aqui alguns, por exemplo, e vou já explicar um pouco mais desses vários templos, como o Gilberto falou de Hathor, que tinha a ver com a gestação, e era se explicar tudo da gestação. Tinha um templo de Osíris, que era voltado para a questão da reencarnação. Tinha o templo de Kom-Ombo, que era, não sei nem se essa pronúncia está correta, de Kom-Ombo, e era voltado à dualidade entre o certo e errado, o bem e o mal, entre várias outras coisas. Tinha o templo de Ísis, que era a questão dos princípios femininos, que era ensinado para nós podermos observar como importante era realmente essa questão dessa força feminina que tinha o próprio templo para conversar sobre si, para explicar, né, para ensinar sobre esse assunto, né, que eram os templos de Ísis.
que falava sobre o expressivo feminino, e o Templo de Horus, né? Tinha o Templo de Horus que era voltado à iluminação, a explicar esse caminho, né? Que nós conhecemos hoje como Cristo, como o Gilberto já falou de Horus, que é como se fosse o Cristo dos egípcios. Então, explicar como essa trajetória do Cristo, como Jesus Cristo também explicou para todos nós, né, demonstrou para todos nós em sua vida, né, em toda a sua trajetória, em toda a sua paixão, como é esse caminho crístico. Então, os egípcios tinham essa preocupação, eles tinham templos espalhados por várias cidades, e as pessoas podiam, né, a população em geral podia entrar nesses templos e estar se informando sobre esses conhecimentos. É tipo uma biblioteca pública hoje, né, uma biblioteca pública, você vai, entra, pode pegar um livro emprestado, você vai em museu, você consegue olhar, consegue perceber os conhecimentos antigos ou conhecimentos contemporâneos, né? Da mesma forma que temos hoje esses museus, bibliotecas, existiam no Antigo Egito esses templos para ensinar as pessoas, e esses templos, eles eram assim, podemos dizer assim, que eles tinham níveis, né? Mas esses níveis eram de acordo com a própria pessoa que tinha que ela que tinha que, na verdade, buscar ter um nível melhor. Então, nesse primeiro nível, por exemplo, era para todo o povo, era um nível mais básico, né? Lá, quando você entrava nesses templos, você podia aprender sobre esses mitos, sobre esses dramas, né? Que os mitos ficaram muito conhecidos também na Antiga Grécia, né? As próprias parábolas também, Jesus falava por parábolas, né? Então, são histórias que eram contadas dos seus personagens, dos seus heróis, para que isso pudesse ficar mais fácil de se fixar, né? Pudesse ser mais fácil de aprender. Então, qualquer templo que você entrasse, se você entrasse no templo de Ísis e quisesse aprender sobre a questão do princípio feminino, desde o início ao final, você ia, nesse primeiro nível, você ia estar vendo esses mitos, enfim, essas histórias. Quando você parte para o segundo nível, na verdade, que aí sim que você começa a ter o nível dos discípulos, das pessoas que realmente querem se aprofundar nesses conhecimentos, então você entra no nível de discípulo. Então, quando você ia para esses templos, e isso vem também de acordo com a sua própria consciência, com o trabalho interior que a pessoa vai fazendo sobre si, você começa a se aprofundar mais nos temas, né? Então, todas aquelas escrituras, todos aqueles hieroglifos que existem nas paredes, os templos, todas aquelas escrituras diversas que tem lá, as pessoas já que estão nesse segundo nível, que estão nesse caminho de despertar, quando elas olhavam para aquelas figuras e para aquele conhecimento, ela já tinha uma outra compreensão daquilo, né? Então, ela, na verdade, uma pessoa que ia lá para aprender de forma mais básica, não conseguia enxergar o que uma pessoa que já estava nesse nível já enxergava, né? E no terceiro nível, vamos dizer assim, que já era para os altos sacerdotes ou para os mestres, eles conseguiam, então, quando eles olhavam, né, para todos esses templos, ensinamentos ali contidos, eles já conseguiam realmente perceber esses códigos secretos que tinham lá embutido dentro do próprio símbolo, né? Então, isso é uma coisa que até hoje é assim, né? Se a gente for ver alguns símbolos que nós temos na sociedade, um símbolo de Wi-Fi, não sei o quê, um símbolo de contramão de uma rua, de uma placa de trânsito. Todos os símbolos, para nós conseguimos entender o que aquilo quer dizer, né? E se você pegar uma criança e ela olhar para aquele símbolo, às vezes uma placa de contramão, a criança não vai entender, ela não tem nem carteira de motorista. Então você começa a se habilitar, você começa a aprender sobre isso e você entende os símbolos. Da mesma forma com o Antigo Egito, né? As pessoas, elas despertavam, elas aprendiam, e elas, quando olhavam para um símbolo, elas conseguiam extrair mais informação daquele símbolo, não só uma coisa básica, né? Os próprios hieroglifos, eles são assim, eles têm níveis e níveis de compreensão. Então, por isso que é complicado hoje os arqueólogos, os cientistas, eles analisarem e verem essas paredes todas desenhadas, conseguir trazer informações sobre esse povo, né? Como eu acho que eu falei no começo, essa questão de escavações, essas questões materiais, é como nós tivéssemos, na verdade, olhando para uma pedra com uma luneta e querer olhar as estrelas com um microscópio. Então são ferramentas erradas, a gente não vai conseguir nunca, na verdade, entender o que aquele povo deixou. A gente produzir algumas coisas, pega fragmentos, né? Mas a verdadeira sabedoria que está ali embutida, né? Desde esse segundo nível para o terceiro, nós lamentavelmente não conseguimos entender até hoje, né? Então a gente precisa, na verdade, trabalhar sobre si mesmo, despertar para conseguir fazer essa leitura. E aí que vem essa questão da leitura viva, né? E não
uma leitura morta, né? A leitura morta está associada a essa prisão, a esse adormecimento. A leitura viva está associada a esse despertar. Então, quando você está desperto, você consegue passar a entender as coisas, ou ler, ou ver as coisas, com essa leitura viva, né? Então, da minha parte, seria um pouco isso, certo? Eu convido a todos realmente para estar aprendendo sobre esses ensinamentos e estar despertando, né? O quanto antes, na verdade, e só vai trazer benefícios para cada um de nós isso aqui, né? É algo que você vai fazer. Eu até digo às vezes que nesses cursos de autoconhecimento você não adquire muitas vezes nenhum diploma. Como é que a gente vai dar um diploma para alguém que se autoconhece? Não tem esse diploma para vocês, certo? Mas provavelmente nesses cursos de autoconhecimento que vocês podem fazer, provavelmente vão ser os melhores cursos das vidas de vocês, mesmo sem diploma, tá? Muito bacana a tua fala. Fez refletir algumas coisas. Queres falar, Gilberto? Pode falar. Não, só dar os parabéns aí para uma interpretação fantástica, linda mesmo, do Legal. Rodrigo. Senti assim, valeu muito a fala dele, trouxe ali uma espécie de fechamento e tal. Mas pode ir lá, Maila, tá na vez, vamos lá. Quero complementar, assim, acho bacana a gente pensar na questão do conhecimento e da informação, né? Porque, de fato, a gente tem muita informação hoje em dia, né? Mas isso, inclusive, às vezes dificulta o conhecimento, de fato, da realidade, né? Então, informação demais gera aquilo que eu falei antes também, né? Então, informação demais, muitos instrumentos, muitas facas afiadas aí, e pouca inteligência superior aí de saber o que fazer com isso, né? E como que eu realizo, o que eu realizo, o que é importante realizar na minha vida, né? Então, acho legal isso também, porque são outras problemáticas, né? Em um outro momento histórico, a gente poderia dizer, com outras problemáticas, em que a gente tem muita informação, dá para acessar muita coisa, mas também tem muita deturpação das percepções, né? Então, como você falou, utilizar ferramentas equivocadas para fazer certas leituras da realidade nos geram mais confusão. Então, as informações estão ali, mas a gente não acessa o conhecimento, né? Se a gente não tem, assim, as ferramentas e a percepção adequada, né? Isso é muito comum também na ciência catedrática, que a gente tem, que é essa ciência canônica, quando se tenta, por exemplo, aplicar princípios que são aplicados na biologia às ciências sociais, por exemplo. A gente não dá conta, a gente não vai conseguir entender certas coisas, porque são ciências distintas, com aparatos distintos, né? Então, é uma problemática bem contemporânea isso, né? De que ponto de partida nós estamos tendo para perceber a realidade. E aí eu gostaria de trazer, assim, para encerrar também a minha frase, porque eu achei também que a tua fala, ela fez um encerramento bem bacana de tudo que a gente está trazendo aqui, mas eu gostaria de trazer um pouquinho da questão da tábua ali também de Hermes Trismegistus, né, quando ele vai trazer a questão da verdade, né. Deixa eu até pegar aqui para ler bem direitinho. Pega ele para mim, por gentileza. Aquele livrinho preto ali. Ciência oculta. Isso. Quero trazer uma frase para vocês que eu acho que ajuda assim, a sintetizar, é bem bacana para a gente que está na tábua, onde ela traz assim para nós. Aqui. Então essa é verdade, sem falsidade alguma, verdade absoluta. Então a gente tem aí realmente essa tríade da realidade, né? Então é verdade no nível assim da literalidade, sem falsidade alguma, nesse nível assim que a gente poderia falar até psíquico ou realmente assim dessa relação com a realidade, e verdade absoluta, que é nesse nível assim espiritual, ou de que tudo que já está dado, já está realizado, né? Então essas três características da verdade que eu acho muito fascinantes, que tem ali na tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistus, né? Que me lembram sempre que a espiritualidade ela tem menos a ver com a questão da multidimensionalidade, tem menos a ver... É claro que ela vai englobar tudo isso, né? Mas eu digo no caminho iniciático, ela tem menos a ver com a questão da multidimensionalidade, tem menos a ver com a questão da comunicação mediúnica ou das questões religiosas e tudo mais. E ela tem muito mais a ver com esses desígnios da conduta que nós tomamos na nossa vida. Então, da maneira como nós nos relacionamos frente à realidade, com tudo que está ao nosso redor. A partir de qual estado de consciência nós nos relacionamos? De um estado de consciência amorosa e sistêmica,
ou no estado de consciência de sobrevivência e de individualidade. Então, eu encerro assim a minha fala. Gratidão por todo mundo que pôde estar conosco aqui um pouquinho, também ao Gilberto, ao Rodrigo, ao convite também ali do nosso camarada que organizou toda essa live para nós podermos estar aqui conversando e trocando um pouquinho, harmonizando alguns pontos de vista que vêm assim também de locais diferentes, sabedorias antigas, das quais nós passamos, bebemos, e aí estamos aí também podendo de alguma forma facilitar para as pessoas. Eu me chamo Maliô, né? Eu vi que eu não tenho uma dificuldade de pronúncia, mas é Maliô que se fala. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, certo. Maliô. Tá certo. É comum, tá? Desculpa. Eu me chamo Maliô, então, Martins, nas redes sociais ali, vocês me encontram também, quem quiser encontrar. Eu estou aqui realizando a live pelo Instagram da nossa escola, da Escola Puro Ser, que é uma escola da consciência, que vem buscar justamente essa questão, assim, prática realmente, da realização e da autorrealização, né? Então, nós buscamos ali as bases dessa vivência espiritual, e nós entendemos que essas bases, elas estão na autoconsciência das relações que nós estabelecemos com a vida. Nós vamos abordar desde temas como educação emocional e outros ali, que são fundamentais até a lei do tempo, que são fundamentais para a gente ter uma maturidade, ter uma base bem firme aí, para que ela não seja porosa e baseada, né, nesse pó da dualidade, para a gente poder se erguer e crescer esses ramos dessa árvore da vida, né, acompanhar esses ramos dessa árvore da vida, na medida da nossa capacidade, na medida do que precisa também, né? Porque a realidade, ela apresenta as formas que nós precisamos. Para a gente não se perder em muito, buscando muita forma, muita coisa, nós trazemos sempre que o que está aqui agora, o que se apresenta diante de nós, são as formas que nós precisamos lidar, senão a gente se perde aí em confusões também mentais, que eu não acredito que sejam salutares. Então, assim, encerro minha fala. Gratidão, pessoal, pelo convite. Gratidão, Gilberto. Gratidão, Rodrigo. Gratidão também, querido, que organizou a live aí pra gente. E é isso aí. A gente se vê em breve, provavelmente. Eu vou comentar uma coisinha aqui agora. Eu deixo o Gilberto para falar por último, se você me permitir, Gilberto. Fica à vontade. Para você poder fechar. E até o Mailo estava aqui falando, eu me lembrei rapidamente dessa questão, né, realmente do negar a si mesmo, enfim, do criar os corpos, do seguir. E a gente, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, todo mundo tem um celular, né? Quem é que não tem um celular hoje, né? E um celular praticamente ele tem essa parte, né? Eu sou casado, né? Tenho filhos, meus filhos também já estão nesse mundo aí digital, e todo mundo tem um celular que é o hardware, né? E tem o software dentro, né? E muitas vezes nós conhecemos todos esses botões que tem um celular, conhecemos o hardware, para onde vai, para onde vem, de cima a baixo, o software, o que instala, o que não baixa. E se a gente for pegar esse paralelo com o nosso corpo, que seria o nosso hardware, o nosso corpo, né? E o nosso espírito, a nossa alma, o nosso software, o que é que realmente nós sabemos do nosso software, né? Então, é complicado, né? Essas máquinas que estão ao nosso redor, nós conhecemos elas muito bem. E essa máquina aqui que nós temos aqui, esse hardware aqui, nós conhecemos ele pouco. E o software que está aqui, muito menos ainda, né? Então, realmente, nós temos muito para fazer aí, né? E eu queria, então, convidar também a todos aqui, então, para terminar, convidar a todos aqui, quem se interessar por esse tipo de conhecimento, civilizações antigas, cristianismo primitivo, autoconhecimento, que vocês possam vir a seguir o meu canal. Eu tenho outros canais que eu trabalho com autoconhecimento, mas esse canal específico, assim, de me apresentar e fazer explicações sobre certos temas, eu vou começar a fazer com esse canal que é instrutor.com, instrutor.conhecimento, tanto aqui no Instagram como na rede vizinha, YouTube, enfim, e vou começar a tentar passar um pouco mais de conhecimento. Eu já faço esse trabalho há muitos anos, mas eu faço ele com grupos restritos, com pequenos grupos, e tanto como o Gilberto, como muitas outras pessoas, eu quero ampliar esse trabalho, quero estar convidando mais pessoas para estar participando e estar conhecendo esse tipo de conhecimento que só pode trazer benefício para qualquer um, né? Se conhecer, se desenvolver, né? Se equilibrar, isso são aspectos que só trazem benefícios e convido a todos para participar. Quero agradecer aqui ao Paulo pela oportunidade, tá abrindo essa oportunidade aqui para eu poder estar junto com o Gilberto e com
Malio. Eu tô tentando falar certo, eu tava falando Milo, né? Malio. E tá aqui também participando, agradecer aos dois também, foi muito bom, né? Uma coisa que é você passar o conhecimento e ter essa troca e receber também é uma forma de aprendizado maravilhosa. Aprendi muito hoje aqui também. E espero que possamos para o futuro fazer mais lives e estar também escutando outras lives aí, tanto do Gilberto ou do Mário, tá? Agradeço, muito obrigado. Bom, ô Paulo, você quer falar alguma coisa? Eu posso fazer meu encerramento também? Como é que você conduz aí? E você pode comentar um pouco, tem bastante gente acompanhando ainda, e acho que você pode fazer mais algum comentário sobre o que você quiser. Porque assim, dentro da possibilidade do Instagram, deve ter uns 10 minutos, né? Eu vou, se você me permitir aí, como você está como moderador, né, apesar que você quase não falou nada, né? Deixa a gente falar, já era. Né? Entendeu? Né? Então, assim, vou optar por responder aquela pergunta: o que muda para o ano que vem? Lembra que você falou aí, o que muda para 2023, né? Gilberto. O que vem aqui na frente? Vocês estão me escutando bem? Tá legal? Gilberto, Deu umas só uma travadinhas. coisa, também não esquecer também do Adriano, né? Também que as pessoas tanto possam estar seguindo aí o Escola Puro C, seguir o seu canal também, Gilberto, certo? O seu canal que é o Gilberto Frazoni, o Paulo com Alimentação Divina, e temos o Adriano também aí, que é outro moderador, né? Que podemos seguir também o Adriano Corpo e Mente também, né? Então, quem se interessar por esses conhecimentos, sigam aí todos nós. Então, aproveitando aí a fala do Milo, falei certo agora? Milo, era certinho, né? Malio. É o Malio, que o I vem antes, Malio. Então, daí, assim, Malio. aproveitando o gancho da fala dele, quando ele cita aí a Tábua da Esmeralda, então agora para esse mês de dezembro já tá no forno, né? A revelação da Tábua de Esmeralda. Já tô para publicar o artigo, já está na fase final, tá? Então, assim como teve essa revelação da Tábua de Nemer, que é o artigo Cura-te mesmo, que vocês podem ver, tá? É disponível gratuitamente no meu site, lá, o gilbertofranzoni.com. Agora, para esse mês de dezembro, aí, como presente de Natal, né? Do próprio Hermes, né? Um presente de Natal do próprio Hermes, o Trismegisto, né? Aquele que sabe das três forças, dos três mistérios da filosofia antiga, né? A alquimia, né? A astrologia, a teurgia, né? Esses são os três mistérios da filosofia antiga. Então, o próprio Hermes escreve esse artigo e publica agora, como presente de Natal, né, para todos, a revelação da Tábua da Esmeralda. Daqui a pouquinho já está saindo lá, vocês podem acompanhar pelo meu Instagram e podem ter a oportunidade de ler. Então, e o que muda para o ano que vem, 2023? Teve uma perguntinha ali. Então, o que acontece? Como eu contei um pouquinho dessa história de como, né, os mestres da Fraternidade Branca estão a conta-gota trazendo os conhecimentos para o mundo, né? Citei lá a Helena Blavatsky, depois citei o Mestre Mora, o livro dele está apenas como M, né? Muito sábio, não colocou nem o nome dele, só colocou M lá, né? Nos Deuses Atômicos. Mas depois, quando eu fui ler o livro, eu já sabia que era dele. Então, a gente teve uma interação muito boa. O Mestre Mora é um mestre de perfeição, né? Vem aí depois Saint-Germain, com o livro de ouro de Saint-Germain, né? Fantástico, extraordinário. Eu mesmo já li 3 vezes para tentar entender aquele livro lá. E toda vez que leio é uma coisa nova, né? Samael, de todos os livros que ele escreveu, mais de 70 livros, mas a gente destaca o Matrimônio Perfeito, que foi um divisor de água. Né? Recentemente, o Viver de Luz, né? com a Yasmorin, trazendo as revelações de como produzir mudanças físicas mesmo, igual o Marlon estava falando, produzir mudanças aqui estruturais, né, no corpo mesmo, fazer o corpo funcionar de maneira diferente, corpo, mente, etc., né, emoção de maneira diferente. E agora vem esse meu livro, né, que eu vou pedir aí autorização para vocês para mostrar a capinha dele aqui, ó, uma mensagem cósmica
né, que é uma mensagem cósmica traz aí as informações dos 22 arcanos superiores, né, dos 22 arcanos maiores do Antigo Egito, que é, de certa forma, uma origem para mim. Né? Já estive presente no Antigo Egito, tive ali uma participação como o Ciro que eu sou, evidentemente não como o Gilberto, que Gilberto é uma personalidade da atualidade, mas lá tive ali a minha participação como o ser que sou, né? E agora essas informações do Antigo Egito retornam. E o que muda para o ano que vem? Muda o seguinte, a partir do momento que Horus retorna ao mundo, porque isso já foi profetizado, né? No momento que Horus retorna ao mundo, todo o Egito se levanta com ele. Então, todos os conhecimentos egípcios, na sua integridade, na sua originalidade, vão se levantar e todas essas informações vão retornar para o mundo de forma direta, olho no olho, né? Tal como eu estava descrevendo aqui para vocês o Tábua de Nemer. Então, faz parte aí do meu trabalho, faz parte aí vamos colocar como missão, né? Ser esse divulgador, principalmente dos conhecimentos antigos do Egito, que é a minha base, vamos pensar assim, a minha casa primordial, minha origem, né? Nessas passagens que a gente tem aí pelo planeta mais recente. Evidentemente que o ser que eu sou tem outras manifestações muito mais antigas, né? Mas, considerando assim essa mais recente, os últimos 10 mil anos, nós vamos trazer todas as informações que vêm do Egito. Vamos estudar vários artefatos antigos, vamos trazer essas informações de forma direta aí para vocês. Tá? E também, o que muda também para o ano que vem em termos de energia no sistema? Bom, a partir do ano que vem, o sistema começa a ser energizado mais intensamente do que já está. Então, nós temos ali em 1933, quando o mestre Moria fala sobre essa energia rejuvenescedora, vocês podem ler lá no livro, é textual isso, tá? Ele fala sobre a energia rejuvenescedora. E nós temos o ano que vem, em 2023, já passando quase 100 anos dessa primeira informação que o mestre Moria traz para a gente, ou seja, já a era de Aquário se encaixando, né, de forma bem intensa, né? Porque a era de peixe está saindo, a era de aquário está se encaixando, e aí vem, então, as informações do Apocalipse. O Apocalipse ele está completamente instalado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já chegaram no mundo, já passaram, já deram sua mensagem. O último ainda está dando a sua mensagem, que é a mensagem da morte, né? Então, nós temos o primeiro cavaleiro que fala sobre a peste, o segundo cavaleiro que fala sobre a guerra, né? O terceiro cavaleiro que fala sobre a fome e o quarto cavaleiro que fala sobre a morte. E o quarto cavaleiro ainda está, nesse momento, dando a sua mensagem. E essa instalação do Apocalipse, ela vai no momento que isso tudo se instala, essa energia rejuvenescedora vem com maior intensidade. Então, para o ano que vem, aqueles que estão numa busca de um caminho iniciático, né, essas são as revelações que os mestres trazem para a gente. Muitas pessoas estão percebendo isso, né? Pessoas que vêm conversar comigo e falam: Gilberto, tem alguma coisa nova para o ano que vem? O que vai acontecer? Tem, sim. Então, dentro do que os mestres estão passando para a gente, né, as orientações que nós estamos recebendo diretamente, inclusive ontem foi um dia de receber orientações, né, isso vai se amplificar 1000 vezes. Né? Então, coisas que a gente demorava 1000 dias para fazer, a partir do ano que vem, vamos fazer em um dia. Né? Então, nós temos aí uma chuva de misericórdia, né? Começando aí a partir de fevereiro, por aí, de 2023. Nós já estamos nesse fluir, né, da misericórdia, mas a partir do ano que vem isso se intensifica 1000 vezes, inclusive com nascimentos, né, nascimentos físicos mesmo, pessoas nascendo aqui, de outras hierarquias, de outros sistemas, principalmente das Pleiades, né? Seres vindo de espírito para nascer no planeta Terra, para colaborar nesse processo. Então, os pleidianos já estão a postos, eles já estão, assim, sabendo que eles vão nascer aqui no planeta. Então, a próxima geração
né? Pelo menos é isso que eu sinto aqui no meu coração, as informações que eu recebi. A próxima geração vai ser muito, muito, muito distinta da nossa, vai ser totalmente transformadora. E essa próxima geração que vem, inclusive nós também podemos nos autotransformar para participar dessa grande festa, né? Então, essa nova geração que está chegando aí, eles vão trazer, então, a nova era de ouro, né? Essa nova era de ouro, que já foi profetizado por alguns mestres, que é uma nova raça. Então, o planeta ele tem ciclos, né? Então, como a gente viveu a era de ouro lá atrás com o Egito, depois a era de prata, depois a era de bronze, depois a era de ferro, que é essa que nós estamos vivendo agora, né? Chamada de Kali Yuga, a idade de ferro, né? A idade de Kali. Nós, então, vamos transitar agora para uma nova idade de ouro. Bom, aí, né, só para finalizar a minha fala, vem os conhecimentos que estão na Tábua de Mermer. Para a gente participar, né, para nós sermos os participantes dessa nova era de ouro, é necessário que aquilo que caracteriza dentro de nós a negatividade, a maldade, o ego, o elemento denso, qualquer coisa que vocês possam, irmãos vermelhos de Sete, daimos para os gregos, enfim, cada um deu um nome que achou melhor para essa coisa que é desagradável dentro de nós. Isso aí precisa mudar. Então aí vem, aí para encerrar minha fala, né, essa revolução, né, então está chegando. Foi profetizado e chegou mesmo, está chegando essa nova idade de ouro. É claro que ela não se materializa imediatamente, porque o planeta é muito grande, é imenso, né? É gigantesco, mas ela vai começando, e vai começando, e vai começando, e vai acontecendo. Então, transformações importantíssimas, revoluções em todas as áreas, cultural, social, artística, musical, espiritual. As revoluções vão ser gigantescas, assim. Tá? É isso que eu tenho sentido e percebido para o que está vindo aí para frente, Paulo, respondendo aquela pergunta ali do pessoal, o que muda aí para os próximos anos, né? Então, nós temos aí uma aceleração dos processos, tá? Essa percepção de tempo que nós temos, por exemplo, vamos pensar que a gente tinha há 50 anos atrás uma percepção do tempo 24 horas. Hoje, essas mesmas 24 horas que não mudou o relógio, os relógios continuam iguais, não mudou nada, né? Mas essa percepção de tempo, quando a gente coloca isso no tempo psicológico, vamos pensar assim, ela está uma percepção de tempo de aproximadamente 12 horas, entendeu? Então, essa sensação de aceleração, essa sensação de mudanças rápidas das coisas, tá? E isso está no Apocalipse, né? Para que os eleitos não fossem perdidos, o tempo seria encurtado, né? Vocês podem ler que está lá. Por isso que eu digo que se está instalado. Bom, pessoal, então eu concluí a minha fala agradecendo a presença de todos vocês, Paulo, né? Mailô, né? Então, agradeço demais, assim, a fala de vocês, do Rodrigo, nossa, a fala é excelente, tá? Gostei muito de participar aqui com vocês. Fico também à disposição para as próximas. Muito obrigado, viu? Só trazendo mais uma coisinha que eu acho bacana. A gente faz estudos também dentro dessa questão da lei do tempo, né? Sobre algumas questões relacionadas a essa experiência do tempo. Então, quem tiver interesse também em compreender um pouquinho mais do que o Gilberto falou ali sobre essa questão do tempo e outros, né, conhecimentos que tem ali conectados a essa sabedoria, pode também estar seguindo a nossa escola e vindo participar com a gente dos estudos que a gente tem, que são online, que são virtuais, das ciências cósmicas, onde a gente estuda a lei do tempo, né? E como que a gente se relaciona com essa temporalidade. Tá certo, então eu vou encerrar, eu agradeço a presença de todos e foi muito, muito bacana, foi uma experiência muito legal estar aqui com vocês e acompanhando e aprendendo com vocês. E é isso. Bom domingo aí a todos. Lembra de gravar aí e mandar o link para nós, tá bom? Isso. Gente, tudo de bom para vocês. Abraço. Um bom domingo, bom almoço. Também, agradeço a todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.